pode liberar 7.555 votos e confirmar, porque hoje nós estamos recebendo o vereador eleito da cidade de Manaus. Arrisco dizer que um dos mais jovens, Joãozinho. Ninguém gosta de te chamar de Joãozinho, mas todo mundo te chama de Joãozinho. Tu não gosta, mas todo mundo te chama, né? Não tem problema não. Já me chamo de Anjão, Joãozinho, João. Arrisco dizer que uma das surpresas dessa eleição foi você, porque você tirou mandato de vereadores antigos. E isso é difícil, a gente sabe que essa renovação é muito difícil. Se apresenta um pouco pra galera. Primeiro, obrigado, Bruna, pelo convite. Vou chamar de Bruna, doutora. Claro, Bruna. Bruna, a gente é amigo de infância. Eu sou mais velha, mas isso não vem da ao Rua caso. do Comércio, do Parque 10. Mal ele sabe que as nossas histórias se entrelaçam, mas eu vou já te contar. Eu fiz uma pesquisa sobre a tua vida. Então, foi uma eleição difícil, cara. E tu sabe, tu tava... Sim, tava concorrendo. Na briga, na luta também. E concorrer com quem tem mandato é um pouco desleal. Não existe um fair play financeiro em política, Sim. Né? Tem quem tem muito dinheiro e tem quem não tem dinheiro. E a gente corre ali da maneira que pode, mas graças a Deus, Deus honrou com o nosso trabalho, né, de muito tempo, e essa quantidade toda de votos me surpreendeu, e eu fiquei feliz com isso. Tem carisma, conteúdo, tem... ele sabe o que tá fazendo, então não foi... É uma surpresa quando a gente diz que tu tá tirando o mandato de alguém, mas não foi uma surpresa pra tua experiência, pro teu preparo para esse cargo, né? Vamos começar do início. Quantos anos tem o João Paulo? Tenho 32 anos. 32 anos, é um jovem. E perdi cabelo, acho que depois dessa eleição eu perdi cabelo, envelheci uns 10 aí, mas a gente recupera. Eu acho que tu é o segundo mais jovem, né, do que foi eleito? Eu acho. Que o Eurico é o primeiro. Eu acho que o Eurico é mais novo. O Eurico deve ser uns 5, 6 anos mais novo que eu. E tu é o segundo mais jovem. Tu é natural de Manaus? Sou de Manaus, com muito orgulho. Apaixonado pela minha cidade. Dá pra ver, dá pra ver. Tu é filho único? Não, tenho 2 irmãos. 2 irmãos, um mais tudo velho, homem? Isso, tudo homem. Um mais velho e o mais novo, sou do meio. E como foi a tua infância? Vamos começar do início, vamos falar... a gente tá aqui com o futuro político, mas a gente quer conhecer a pessoa. Sim. Antes de mais nada. Como é que foi a tua infância? Conta um pouquinho pra gente onde morou. Um breve resumo da infância dele, porque é muita coisa, gente. Eu nasci no Parque 10. Ali morei em 3 casas, primeiro num apartamento, depois em 2 casas no Parque 10. Acredito que no Parque 10 eu passei mais de 20 anos. E minha infância foi bem tranquila. Na verdade, a maior parte da minha infância foi relacionada a esporte, atrelada a esporte. Joguei futebol a vida inteira. Eu sou professor de educação física, mas eu costumo falar que eu fiz uma faculdade fora da faculdade. Sim. Com os relacionamentos que eu tive com profissionais da área enquanto eu jogava. Pequeno isso. Pequeno. Pequeno. Pequeno e até a minha fase de juventude também. Eu joguei futebol, joguei fora daqui. Nós né? sabemos, isso daí é papo pra daqui a pouco. Não corta o clímax. Já que tu começou com a Dalet, não corta o clímax. Ai, meu Deus. E eles são amigos, viu, gente? Então, minha infância foi muito relacionada a esporte, muito dentro do CSU também, no CIEC. Então, eu estudei com teu irmão no CIEC. Tu estudava lá, não estudava? Estudei lá também. Mas estudei lá, assim, bem no início. Estudei lá maternal 1, nem existe mais maternal. Tu era pequeno, não era? Maternal 1, eu não 2, lembro de ti. Primeiro e segundo período e alfabetização. E nesse período, eu jogava na Atlética CIEC futsal. Então, foi onde eu comecei, jogando futsal lá. E depois eu fui pro IECRE. Sim, o IECRE, pra quem não sabe, era uma escola cristã da restauração, né? E aí todo mundo estudou lá um tempo, só que tu não chegou a formar lá, né? Não, mas eu passei 9 anos lá. 8 anos. Eu estudei da primeira série, saí do CIEC, fui pra lá. E a primeira série até o 9º ano. Pastora Djanira, a professora Mara. E, pô, era assim, do primeiro ao 9º ano, saía poucas pessoas e entravam poucas pessoas. Então, era a mesma galera ali. Sim. E, pô, foi um período maravilhoso. Todo mundo com os mesmos valores, né? Uns mais loucos que os outros. Mas eu acredito, eu lembro de todos. Mas todo mundo com os mesmos valores, né? Bruna, muito do que eu sou hoje, eu devo ao IECRE. Que legal. Muito do que eu sou hoje, eu devo ao IECRE, porque é uma sementinha, né, na nossa infância. Hoje, antigamente, eu via muitos pais falando assim...
eu vou guardar dinheiro pro meu filho pra faculdade. Sim. Hoje eu vejo, com tudo que eu passei, como tá os dias de hoje, é muito mais importante você investir no seu filho na primeira infância, Sim. primeira, segunda infância. Sim. Então, muita coisa do que eu sou, do que eu vivo hoje, das experiências que eu tenho hoje, eu devo ao IECRE. E como não existe mais, vai ser difícil escolher uma escola para tua filha, né? É bem complicado, cara. Com os valores que tu Bem complicado. recebeste. E outra, era uma escola sem luxo nenhum. Eu lembro. Sem nada, era a simplicidade que tinha lá, as pessoas que faziam a escola. Era uma escola pautada em 7 princípios. E eu vou esquecer de alguns se eu falar agora, mas era união, semear e colher, mordomia, caráter, individualidade e esses princípios. E o ensino todo era pautado nisso. Então, pô, faz falta. Faz falta. Entendo. Hoje a gente está muito em busca de uma escola conteudista para os nossos filhos, porque acaba que virou uma guerra entre crianças de Exato. preparar eles para entrar na faculdade. As crianças já estão sendo cobradas de uma forma que... Não sei se tu viu o que aconteceu ontem. Uma criança, pô. Começaram a brigar, aí um deu um chute no outro, ele segurou a perna dele e deu uma rasteira. A criança caiu, bateu com a cabeça no chão. Não. Teve um ataque lá, morreu. Soube hoje. Besteiras, né, Eu cara? sei. E tá ficando cada vez pior. Tá ficando cada vez pior, até falo, né? Que eu botei meu filho... O esporte, ele não só salva vidas, como a gente costuma falar, tira, né, de coisas ruins, e promove saúde, mas também eu coloquei meu filho numa autodefesa. Ele tá no judô importante. justamente porque eu não quero que meu filho seja saco de Claro. pancada de ninguém. E lá a gente sabe que o judô ele não ensina a bater, ele ensina autodefesa, Sim. né? Aí a gente também trabalha a cabeça da criança, mas hoje é muito difícil a gente achar uma escola com esses princípios que tu teve. Muito difícil. E muito eu vou difícil. mudar o assunto, porque ontem, não sei se a tua orelha ficou quente, mas eu estava pesquisando sobre a tua vida. Rapaz, eu vou te falar, E de 3 semanas pra cá, desde quando eu ganhei a eleição... Tua orelha tá Tem quente. ficado Tá quente. bom, mas eu falei coisas boas com uma pessoa boa. Ontem minha avó foi almoçar na minha casa, né? Eu falei que eu ia te entrevistar. Vó, contei o que tu sabe sobre o Janjão, sobre a Cláudia, sobre tudo. Ela me contou um episódio e eu confirmei depois esse episódio. Teve um período na tua vida que mudou a vida... na verdade, mudou tua vida e mudou a vida de toda a tua família, né? Quando tu era criança, tu teve leucemia. É verdade, a história. Minha avó foi uma das pessoas que fez campanha pela sua cura. Sim. E você já estava desenganado pelos médicos. Você pode contar um pouco Posso. Quantos anos tu tinha? Eu já falei sobre isso no Instagram, mas assim, em programas, podcast, nunca falei nesse assunto. Eu tinha acho que 5, 6 anos. Tu lembra de alguma coisa? Lembro. Vou já chegar na parte que eu lembro. Eu tinha 5 ou 6 anos e eu fui diagnosticado com leucemia. E eu lembro do desespero dos meus pais. É muito raro, né? Há muitos anos absurdo, atrás. Absurdo. E eu lembro, essa é a parte que eu lembro, que eu ia no Hemoan 2, 3 vezes por dia. Muito exame de sangue, muita coisa. E foi um tempo assim de, acredito que 3, 4 semanas. E eu repetia o exame, leucemia. Passava um pouco, repetia o exame, leucemia. Não mudava, não alterava. As plaquetas lá embaixo, não respondia a medicamento. E aí, poucos dias antes de eu começar um tratamento mais severo, químio, eu não lembro o que era que eu ia fazer. O meu exame foi para São Paulo. E isso 40, 50 dias depois do primeiro diagnóstico. Quando voltou como rubéola com toxoplasmose no último estágio, mas não era leucemia. Não era leucemia. Não era leucemia. Tu não chegou a ficar internado no momento? Não cheguei a ficar internado. Eu fiz alguns procedimentos, mas não cheguei a fazer químio nem nada. É assim, eu acredito que Deus tem um plano para cada coisa. Quebrou um diagnóstico. Eu acho que Deus precisou com que a minha família passasse por tudo isso para mudar muitas situações. Deserto. Se eu tive leucemia ou se eu não tive, eu não sei. Mas os laudos que eu tive que mostraram que era leucemia mudaram muita coisa. Isso questão Coisas de que refletem semanas. até hoje. Coisa de semanas. Mais de um mês. Aí teve a quebra do diagnóstico, a mudança de uma leucemia para uma simples rubéola. Com toxoplasmose. Era um negócio bem pesado, só que era tratável. Sim, não é uma leucemia não. que tu iria precisar de muito mais cuidados e tudo mais. E foi graças a isso que seu pai... Essa história minha avó me contou. Mas é verdade. Que seu pai se converteu, ele fez tipo um propósito com o Senhor e falou que se Deus te curasse, ele iria servir
a Deus. Exato. E eu sei disso porque minha avó deu a primeira Bíblia da tua mãe. É verdade? Pergunte da sua mãe. Rapaz, ela fez um investimento bom, que minha mãe gosta de Bíblia. Gosta de Bíblia, gosta de orar, gosta do reteté. E tu quando gosta também? Eu gosto, eu sou pentecostal, gente, eu tento fugir, mas enfim, né, a adoração racional comigo não é muito racional. Então, quando tu diz que mudou a história da tua família toda, foi por causa disso, né? Foi... Bota aí a foto que eu pedi pra vocês. Esta foto aí. Mudou a vida ele mudou da água pro vinho, ele aceitou Jesus assim, por causa da tua vida. Meu pai, ele nunca foi um pai ruim. Sim. Nunca. Mas ele deixava a desejar como não andava marido, nos caminhos do Senhor. Não se ligava muito pra isso, né? Família em si, mas pai não. Pai sempre maravilhoso. E ele é o amor da minha vida, junto com a minha mãe e agora minha família também. Mas a gente falar assim, teve ou não teve, é algo muito complexo, né? Mas eu acredito que Deus tinha um plano para isso. Através da tua vida. Foi necessário, né? Foi um momento que hoje... Amanhã é aniversário do meu pai. Eu não sei quando vai passar o programa, mas amanhã é aniversário do meu pai. Manda um recado pro teu pai aí, olha aí, gente. O pai dele é uma pessoa muito querida. Ontem eu falei para ele, o maior presente que eu recebi esse ano não foi ter ganho a eleição. Foi um presente bom, mas ter mais uma vez participado com ele de um processo político, de uma campanha, estar ali com ele de manhã, de tarde, de noite, resolvendo problema, pensando em soluções, estratégias, adquirindo o conhecimento que ele tem, ele me escutando. E esse foi o maior presente que eu tive. Então, eu fiquei muito feliz. Te amo, pai. Parabéns mais uma vez. A gente vai ficando mais velho, Bruno, e a gente percebe que o mais importante da nossa vida é saúde. Sim. O resto a gente vai correr atrás, vai lutar. Sim. Então, se eu puder desejar alguma coisa para ele, é saúde, felicidade e muitas campanhas aí juntos pela frente. Coisa boa, né? Tão bom. Que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Então, tu pode dizer que depois desse episódio da tua vida, teus pais, o teu lar se tornou um lar cristão. E tu cresceu num lar cristão. Quando eu tinha ali 6, 7 anos, eu cresci num lar cristão. Não nasci num lar cristão. Era uma época, acho que tu viveu também um pouco dessa época, era assim... Quem é evangélico, quem é católico, ninguém se mistura. Verdade. Queima a roupa da bad boy, não pode usar nada da Disney. É verdade, a Disney é do diabo. Eu sou dessa época. Josué Erion, lembra? Eu sou dessa época. Então foi um negócio bem pesado, Verdade. né, no início. E eu cresci nesse negócio de pesado até ficar leve. Hoje não é tão como antes, né? Porque eu vejo que as pessoas colocam um peso em Jesus que Jesus não tem. Ou, tipo assim, tudo é do diabo. Tudo é do diabo. O Mickey é do diabo. E o diabo não é dono de tanta coisa que dão pra ele. E a gente faz ele ser o dono, né? Eu não vou nem falar o maior problema do cristão, porque o católico ele é mais tranquilo. Mas o maior problema do evangélico é afastar as pessoas. Eles apontam muito os dedos. E quando você se denomina evangélico, eu passo na pele. Mas tu é evangélico e faz isso. Gente, eu sou humana antes de mais nada. Minha natureza é pecaminosa. É isso mesmo. O que eu tenho de bom vem de Jesus. O resto sou eu, que sou totalmente pecaminosa. Meus pais são pastores, né? Bota a foto aí. Os pais deles são pastores. Meus pais... Aí, ó, lindos. Meus pais são pastores há mais de... acho que 17 anos. Tu lembra da consagração deles? Lembro um pouco, na restauração. A gente ficou mais de 10 anos na restauração. Sim, eu lembro. E o ministério hoje tem... O MIGA, que é o ministério dos meus pais, tem mais de 15 anos, se eu não me engano. 15, 16. Então, eu cresci num lar cristão. E demorou para eu entender que a igreja é um local de pessoas doentes. Sim, hospital. Em tratamento. Demorou para eu entender. Então, se você vai para a igreja querendo ter alguém de lá como espelho, como alguém que você vai seguir, você vai se decepcionar. Eu sempre falo isso, as pessoas elas estão buscando igreja, a gente se decepciona nas igrejas, só que a gente tem que focar em Jesus, porque se a gente focar no ser humano, esperar um acolhimento, esperar uma atitude do ser humano, a gente nunca vai ter uma igreja que a gente vai encontrar e falar, vou frequentar aqui, vou congregar aqui. É capaz de você ir para o céu. Morrer, verdade. Não acha, gente, não acha, porque a igreja
realmente tá cheia de gente doente. E os pastores são humanos que nem a gente. Eles têm, assim, um preparo, mas tem suas falhas. E a gente não pode achar que eles são perfeitos e nunca vão falhar. E isso, quando a gente vê a falha no pastor, a gente se desviar do caminho do Senhor por causa dos homens, né? E muito disso acontece. As pessoas saíram da igreja porque, não concordo com o pastor, não concordo com o dízimo, não concordo com o pastor isso, o pastor ser rico, né? Isso a gente escuta muito desde criança. E, cara, eu vou te falar, eu cresci um pouco forte com relação a isso. A não ligar muito pro que as pessoas falam relacionado a isso. Por exemplo, a minha campanha tinha muitos gays. E aí, João, o que a igreja vai falar? Não me importa o que a igreja vai falar. Isso aqui não é questão de voto, é questão de relacionamento com pessoas. Venha como está. E eles eram importantes pra mim. Entendeu? Muito mais que muitos pastores. Eu sei, João. E perdão a palavra, mas idiota é quem não consegue enxergar isso. Pô. Exato. Entendeu? Jesus andava com a escória da humanidade na época. E quem somos nós para distinguir, né? O que é a gente tem que olhar o coração. É difícil pra gente olhar o coração dos outros, mas a gente consegue ver pessoas muito boas que nem pisaram na igreja e pessoas muito ruins que estão dentro da igreja, no banco, ainda é complicado. Às vezes até no púlpito. Até no púlpito, gente, é verdade. Então não se decepcionem com a igreja pelo que ela fez com você, porque Jesus não tem nada a ver com isso. Eu sempre costumo falar isso. Mas isso influenciou na tua vida de várias formas. Tu nunca bebeu, né? Não. Nada, nem um vinhozinho? Não, já provei, mas eu não gosto. Mas é por causa da criação, da religião, ou porque você é uma pessoa do esporte, da saúde? Não, acaba que influencia também, mas é assim, eu não gosto. Agora eu vou te falar, meu pai, ele não tinha meio termo com ele. Ele virava pra mim, se tu chegar aqui com gosto de álcool na boca, eu vou quebrar tua cara, eu vou quebrar teu dente, tu nunca mais vai botar uma gota de álcool e tal. E eu nunca fui contra ele, assim, bati de frente nesse sentido de beber, então nunca foi algo importante pra mim. Bati de frente com relação a outras coisas. Mas não sinto falta, não bebo, nunca fumei. Fumar eu nunca fumei. Mas beber já provei, mas não gosto também. Eu acho que a geração dos nossos pais, eu costumo falar que eles também tiveram a mesma, vamos dizer assim, doutrina, né, de como criar. A gente apanhava, a gente não tinha essa, não. Não, meu pai, também nunca falei sobre isso. Eu fui obrigada a ir pra restauração, eu ia obrigada, dava 4 da tarde, me dava um ódio na minha alma. Aí minha mãe, vai te arrumar. Eu falei, odeio ir pra igreja! Odeio, tu vai te arrumar. Ela tacava o que ela via na minha frente, aí eu tinha que estar pronta pra ir pra igreja. Era difícil. Bruna, meu pai, ele tinha um irmão. E quando ele tinha 12 anos, o irmão dele tinha 14. No dia do aniversário do irmão dele, de 14 anos, o irmão dele faleceu de acidente de carro. Então, meu pai perdeu o único irmão que ele tinha. Minha avó criou várias pessoas depois disso, com ele junto. Sim. Acho que minha avó criou mais de 10 pessoas. Sim. Isso era tão comum naquela época, comum, né? E eu cresci com meu pai meio com esse trauma. Eu entendo. Então, eu tinha hora pra chegar, onde é que eu tava, com quem eu tava, onde eu ia, pra onde... Tudo isso. Eu tinha que dar satisfação de tudo. Então isso mudou tua adolescência? Tu nunca deu esse trabalho? Tu sempre ficou... Fiquei de boa. Em casa? Sempre fiquei de boa. Foi muito caseiro, muito caseiro. Não gostava de balada? Chegou aí pra balada? Tu sabe que não, cara. De verdade. eu já fui assim pra shows e tal, mas festas, baladas, nunca me viram. Nunca fui, nada. Qual era o teu passatempo na tua adolescência? Esporte, videogame, estar com os amigos. Eu sempre fui rodeado de amigos, assim, pessoas sempre foi popular, né, João? Não, popular não é a palavra, assim... Antes tinha mais isso, né? Tinha. Eu acho que não é a palavra, mas eu sempre tava com amigos, assim. As pessoas esquecendo comigo, sabe? Falamos da Dalet aqui, o Wilson Ayub cresceu comigo em todas as etapas da minha vida. Muitas pessoas aí que, desde a infância, né? E aí outros amigos que chegaram depois. Eu sempre tô com as pessoas. Eu acho que isso, pra mim, é isso que vale na vida. Sim. Sabe? É você... poder chegar numa sexta-feira e reunir algumas pessoas que você gosta, tá lá, aproveitar, a senhora pra ir embora. E não precisar do álcool pra ser feliz com essas pessoas, né? Não. Tipo, ser um também, complemento, mas eu não julgo, sabe, assim, quem bebe. Eu não me importo quem bebe. Eu me importo quem bebe e dirige. Aí, pra mim, isso é crime. Pra mim, isso não era nem algo pra se pegar a carteira e ter uma multa. Isso pra mim é tentativa de homicídio. E é algo que você tem que combater a partir de agora, exatamente. Né? E o Beautiful? Você é um homem bonito e sabe disso. Não vem com nada, tu não. Que tá falando. Não, ele é bonito e ele sabe. Como foi pra lidar com vamos dizer assim, tentações na adolescência da mulherada? Porque não é possível. Aí é um erro aí tu vai falar que tu não... Aí eu já não, mas aí é um erro Na adolescência tocava o terror
Ou era... Na adolescência, não, na juventude, né? Ali depois da adolescência. Não, mas aí eu fui sem freio um pouco. Foi? Mas é isso que a gente quer saber. Mas olha só, fui sem freio um pouco, mas eu sempre namorei, pô. Tu sempre namorou, tu sempre ficava namorei, e se apaixonava. Eu falava, agora eu vou ficar solteiro, vou ficar de boa aqui, vou curtir a minha vida. Encontrava alguém e namorava. Aí ficava namorava. 1 ano, 2 anos, 3 anos, terminava em outra pessoa. Nunca consegui ficar assim solteiro, 2, 3 anos. Não, mas eu fui... Sempre quis alguém pra estar do teu lado. Na verdade, às vezes eu nem queria, mas ia acontecendo. Amava o rapaz, gente. Era nem ele querer, que coitado. Não, mas não tem um momento desse? Todo mundo tem esse momento. Pô, agora eu vou ficar solteiro, eu quero curtir e tal. Tem. Eu nunca conseguia. Ficava poucos meses ali, depois eu arrumava alguém, aí... Como eu te falei, não ia pra festa. Aí a pessoa já conhecia minha família. Aí ficava assim... Aí... Não existia as redes sociais. Como é que o João se comunicava com essa mulherada? Se ele não saía de casa, não ia pra festa. Aí era mais colégio, né? Colégio, ali em torno e tal. Tu chegou a formar onde, hein, João? Eu fiz supletivo, porque eu jogava futebol e viajava. Sim, aí tu perdeu, né? Tive que vir fazer supletivo. Aí tu conheceu essas pessoas com... Porque, gente, na nossa época não existia essa facilidade que tem... que parar de falar isso, senão vou achar que a gente é velho. Não, mas a gente é velho, a gente é millennial. Nós somos millennials. Então, cara, mas a gente é velho mesmo, né? Tu tá com 32? 32. Eu tenho 36, tá, gente? Eu tô mais velha que ele, tô mais perto dos 40 que ele. E passa rápido, né? Passa. Agora eu vou te falar, eu queria que passasse mais devagar. Eu sou louco pela vida, bicho. Agora tu vai querer que passe mais devagar ainda quando tu começar a ver o tempo na tua filha. Exatamente, pô. Exatamente. Tu já deve estar vendo, mas... Não, ela já fala João Paulo. Aí eu falo, que isso, pô? Que isso? O que tá acontecendo? Gente, coloca a foto... Olha, ele é bonito, ele é um gato, com todo respeito, mas coloca a foto da beldade que ele casou aí. Coloca. Por favor. Quando o João decidiu que queria ter uma esposa e montar uma família, foi algo que você sempre idealizou ou deixou levar? Como é que foi conhecer essa maravilhosa aí? Como é que vocês se conheceram? Qual era a época da tua vida que tu estava? Se tu queria algo sério, se tu não queria e tudo mais. Thaís. A Thaís é linda, né? Linda. Mas por dentro ela é mais linda ainda. Ai, gente. Gente, ela é linda. A mulherada que fica falando, porque eu já li muito isso na internet. O João é um gato, o João não sei o quê. Até a Marimar chora por ti, né? Que bagunça. Beijo, Marimar. Beijo pra Marimar. Gente, não existe. Beijo, Marimar. Não linda existe. também. Eu gritei com aquele vídeo. Mas a galera fica falando que o João é lindo, mas a mulher dele, ele não ia arranjar uma mulher feia, né? Vamos combinar. Ela é maravilhosa. Mas, Bruna, eu vou te falar. Tem beleza que dura minutos. Eu sei. Né? E a Thaís, ela é muito linda por dentro. Ela é linda por fora também, mas por dentro ela é muito linda. Ela é simples, ela não tem vaidade. Ela não vê, sabe, assim, essas coisas. O que tem ou o que deixa de ter não importa pra ela. Eu conheci a Thaís, eu não tinha carro, pô. Pra eu ver ela, eu ia de Uber, pra ela vir me ver. Ela vinha de Uber, eu pagava e tal. E Como é que vocês se conheceram? A gente foi se adaptando rede social. Aí já entrou, a rede social. Foi um amigo meu, Gabriel, postou algo relacionado a ela. Acho que ela tava fazendo uma ação, alguma coisa. Ela é dentista, né? Ela já estava formada. Não tava não. Tava fazendo uma ação social na faculdade. A família da Thaís é do Novo Remanso, perto de Itacoatiara. E ela veio fazer faculdade em Manaus e tal. Eu conheci ela, tava fazendo faculdade. Só que através de uma postagem desse amigo meu, Gabriel. Aí tu bateu o olho e falou, minha varoa do Senhor! Peraí. Acendeu, né? Quem é? Quem é? Aí eu falei, vou orar por ela. Mentira. Ai, bora dessa, João Paulo. Não, conta aí. Amigo, quem é essa gata? Pode me apresentar. Eu acho isso muito louco, né? Também isso que a igreja colocou de orar pela pessoa e não beijar e não sei o quê. Eu acho certo orar. Sim. Mas muito louco, não, só vou beijar no altar. E se o beijo for ruim? Não, a Dalet falou sobre isso. Né? A Dalet falou muito sobre isso. Ela falou assim... Eu acho que eu já até conversei com ela sobre isso. Não, ela falou... Como é que ela fala? Eu segurei a perseguida. Mas o beijo, minha filha, era beijo, 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 mão nisso, mão naquilo e beijo. E beijo. Aí quando eu pensava que a mão ia descer, eu lembrava que tava tudo cabeludo. Eu falava, não, que ela tem o cinto da castidade. Tu vai saber sobre isso. Eu vou saber. De pelos pubianos. O pior é que o Lei é o oposto, né? Total. Rapaz, total. Ele assim, não abriu a boca pode? aqui.
E ele é gente boa, eles são gente boa demais. A São família da muito. Dallat, a família da Todos. Dallat é muito Eu especial. viajei com eles pra Jerusalém, meu Deus, Jerusa quase morre. Eles são muito especiais pra mim, são gente boa. E aí, como é que foi? Tu foi atrás dela? Como é que foi o primeiro encontro? A gente se conheceu e assim, ela é um pouco diferente de mim, a Thaís. Hoje ela já tem muito de mim, mas ela era um pouco diferente, ela era mais tímida. Ela é mais tímida, calada. né? Eu percebi. Só que isso é até legal, sabe? Eu achei que... Um equilíbrio. Porque eu vinha de relacionamentos que as pessoas eram muito parecidas comigo. E tem atrito nisso. Sim. É complicado. Então eu achei alguém que era diferente, mas se encaixou. E aí a gente foi vivendo um dia de cada vez, se conhecendo mais. E tá aí. Tu levou ela pra jantar, homem? Tu levou ela pra comer um tucumã? Tu levou Eu ela não posso pra nem onde? falar pra onde eu levei ela primeiro, porque não sei se o horário permite. Tô brincando. Claro que Corta, permite! corta. Claro que permite! Aqui pode liberar a fala dele! Corta. Não tô brincando. Foi pro jantar. Jantar. Entenderam, né, galera? Eles foram jantar. Fez a corte? O que é isso? A corte é o que... Eu preciso saber. A corte é que tu espera pra casar e... Não esperei nada não. Ele não escolheu esperar, gente! Esperei nada não. Ai, porque a Dallas falou muito disso. Ele não escolheu esperar. Não que isso seja o certo ou errado. Não, isso tô é falando que eu errado, não mas é esperei. isso. É isso. Eu também não esperei. Tá tudo certo. Já tá aí a Maju, tá aí. E aí, quando é que tu decidiu montar uma família? Vocês casaram, ela logo engravidou? Como é que foi esse processo? Cara, eu sempre tive muitos sonhos. Muitos. Ser político foi algo que aflorou na minha vida de um tempo pra cá. Assim, uns 4, 5 anos, eu comecei a trabalhar em cima disso. Mas sonhos, eu sempre fui movido por sonhos. Sonhava em ser jogador de futebol, lutei por isso, cheguei a jogar fora. Mas eu tinha um sonho que me acompanhou desde pequeno até hoje, que era ser pai. Então, eu tinha um sonho de ser pai maior do que todos os outros sonhos. E eu nunca perdi esse sonho. Então, eu não queria ser pai de qualquer jeito. Eu queria ser pai tendo uma família, Uma casando, assim. tendo minha esposa. Então, a minha família fez parte do meu sonho. E hoje é um sonho que eu vivo todos os dias. Maju é... Cara, E como é que foi a gravidez da Thaís? Foi difícil? Foi tranquila? não, foi tranquila, foi de boa. Não teve nenhuma loucura, não teve nenhum contratempo, que bom, nada. né? Só que ela vivia falando pra mim, olha, dos 7 meses pra frente, minha mãe morava pouco distante da gente, assim. Aí ela falou, não chama tua mãe. Se a bolsa estourar, me leva pro hospital, só isso. Não chama, não quero que dê alarde pra ninguém. Falei, tá bom, tu que manda. Tem a ver contigo a situação, vou obedecer, vou te levar. Quando a bolsa estourou, liga pra tua mãe, liga pra tua mãe. Liga agora. Foi normal Tia, o parto vem. dela? Cara, até os 45 do segundo tempo ia ser normal. Ela saiu de casa pro hospital com a dilatação máxima. E aí chegou no hospital, ela começou a sentir dor. Falei, cara, aguenta mais um pouco. Ela sentiu dor e foi pra cesárea. E qual foi a tua sensação que tu viu a tua Quando eu vi a filha Maju. pela... Bota aí a foto da Cunhantãe. É a Xerox. Olha, meu Deus do céu. Tem umas fotos mais atuais que ela tá pior. Tá muito parecida. Quando eu vi ela, eu falei, Mas essa cara... tá igual. Na verdade, eu só chorava. Quando eu vi ela, eu só Tu chorava, eu não me aguentava. E aí depois que eu chorei, eu falei, caramba, ela tem cara de joelho. Mas lembra a minha, esse É joelhinho. normal, né? A criança nasce inchada, mas... O amor brota de uma hora pra outra, né? Eu escrevi até outro dia no Instagram, a gente costuma falar uma frase para algumas coisas, isso aqui foi um presente de Deus, isso aqui foi um presente de Deus. Ali, naquela situação, em toda a minha vida, foi a primeira vez que eu vi realmente um presente de Deus no sentido físico, sabe? Eu senti que Deus estava... João, tá aqui, ó. Isso é um presente para ti, entendo. segura aí, cuida até quando for minha vontade. Acho que ali foi a vez que eu estive mais perto de Deus foi ali. O principal dia da tua vida até então, né? Foi o principal dia da minha vida. E a Minha maior Thaís que me vitória. desculpe, é uma Xerox mesmo. Como é que é? Porque, tipo assim, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um que parece muito comigo e eu tenho um que não parece tanto. Como é que é pra te olhar pra um ser humano que, meu Deus, parece comigo, veio de mim? Como é que é? Porque ela realmente é tua cara. Parece. Eu tenho que fazer DNA na mãe. Não, e É uma tu sensação sabe que doida, né? ela é mais apegada com a Thaís, sabia?
Mas as expressões são tuas. Parece. Sei lá, é muito louco, né? E se tu conviver, cara, as coisas que ela faz, ela fez 2 anos semana passada. Tem 2 semanas que ela fez 2 anos. As coisas que ela faz, eu falo, meu Deus, tem um anão, pô. Tem um anão aqui em casa. Outro dia, liguei a televisão, aí tava passando horário político, né? Aí ela, olha o Davi. Aí eu olhei pra Thaís e eu falei assim, Thaís, quem ensinou essa menina que é o Davi? Ela escuta, né? Mas mesmo assim, eu falei, não é possível, não é possível. Mas as crianças estão bem antenadas. Os meus estavam muito antenados em política. E não era porque eu era candidata, não. É porque eles realmente estão mais preocupados com isso, entendeu? Acho que dentro da escola hoje tem teus filhos têm quantos anos? Um tem 10, outro tem 12. Mas dentro da escola hoje já existe um preparo para eles saberem votar. É engraçado que na nossa época não tinha isso. Tu estudar qual é o papel do vereador, qual é o papel do prefeito, do governador. Sim. Eles sabem. Passa pela frente do aeroporto. Esse aeroporto tá horrível, mas é culpa do Lula. Fala logo. Isso é muito interessante. Aí o cara, como que eles sabem, né? Muito interessante porque eles estudam. Hoje eu acho que não chega a ter uma ciência política dentro da escola, mas chega a ter alguma matéria envolvendo a política. E isso. Tinha que ser mais forte. Tinha que ter matéria sobre empreendedorismo. Tinha que ter muita coisa na escola. É o que eu te falei. Primeira e segunda infância molda muito do adulto. Então, se a gente tem um ensino que bata nisso, poxa, a gente ia deixar de passar por muitas coisas. E deveria também ter um preparo muito melhor, né, para quem quer se candidatar. Porque você é um candidato que com certeza supre todas as necessidades que são realmente que o candidato deve ter. Mas a gente vê muita gente que ganha e não tem preparo nenhum, né? Não tem nada, não sabe nem falar, não sabe nem isso, Bruna, o que faz o vereador, o que faz o político. Mais do que isso, a gente vê pessoas que cobram muito e chegam na eleição e entregam o seu voto para pessoas desse tipo. Isso. A corrupção não começa com o político. A corrupção começa com as pessoas. A população está viciada. Está viciada, exatamente. Tu participou do cenário agora. Pessoas que eu ajudei 2 anos na semana da eleição me ligando. João, vai cair da gasolina pra gente votar em ti? Sabe? Isso machuca. Eu vou adesivar meu carro, quanto é que tu paga? Gente, estão pagando. E era isso mesmo. Essa eleição foi bem diferente, né, João? Foi uma eleição muito difícil. E entrar de cara logo na eleição mais diferente. Eu arrisco dizer que é a mais diferente de todos os tempos, porque desde o Bolsonaro pra cá vem mudando, né? Não, e tu tava no meio. Eu tenho muitos amigos, eu me relacionava bem com muitos vereadores. Pessoas que esperavam ter 15 mil votos, tiveram 9. Pessoas que esperavam ter 12, tiveram 8. Entendeu? Influências que a gente, pô, isso aqui vai render, não rendendo. E gente que a gente não esperava nada e, explodiu de voto aí, a gente não sabe como. Tu sabe o que eu vi que é assim, foi uma eleição da proximidade também. Sim. Assim, quem se manteve mais próximo das pessoas por mais tempo, teve uma possibilidade maior de ganhar a eleição. Por quê? Porque você diminui a perda. Todos os candidatos têm perda. Sim. Uns têm mais, outros menos. Então, acho que ganha a eleição quem diminui essa perda. Mas foi uma surpresa pra ti, né? Foi. E vou te falar, eu não sei se tem imagem, eu acho que não, mas foi uma surpresa até 97% das urnas apuradas. Por quê? Porque, primeiro que eu não tinha ideia se o partido fazia 2 ou 3. Eu sei. E a minha votação foi muito boa, só que o meu partido inteiro, os 3 que ganharam a eleição, os 4, o que perdeu, também teve uma votação boa. Sim. Nós 4 ganhávamos a eleição em qualquer partido. Sim. Só não no União Brasil. Então, e no Avante, né, talvez? No Avante ganhava. Ganhava? Todos os 4 ganhavam no Avante. Então, um partido pequeno, o Agir... Foi a surpresa da eleição, foi o Agir, porque ele fez a mesma quantidade de candidatos que o PSD, que é um partido consolidado, com tempo de televisão, com fundo partidário. E eu vou te falar, porque eu era do PSD, a gente tomou um grande susto, porque a gente esperava que o primeiro lugar tivesse o dobro de votos. Sim. E aí não aconteceu. Para fazer o quarto, faltou 400, 500 votos, se eu não me engano. E aí não aconteceu. E vocês tiveram a mesma quantidade de candidatos que o PSD, que é consolidado. A gente pode falar que é um partido bem mais antigo, mais consolidado, mais com fundo, com televisão, com tudo e todo aquele muito mais suporte. A gente eu não tive verba nenhuma do partido. Sim. 0. E eu não é questão de não vou aceitar verba. Não, eu não tive mesmo. Não teve fundo partidário. Eu sei. E sem hipocrisia nenhuma. Se tivesse, eu teria aceitado. Claro, é um direito do candidato. Assim,
Tem candidatos que fazem campanha falando sobre isso. Sim. Não aceito isso aqui. Não é algo ilegal. Não é algo ilegal. Então, geralmente, candidatos que falam isso têm mandato. Tem mandato. E Né? aí tem um sistema já para trabalhar para ele, já Exato. tem um gabinete e tudo mais, enfim. Exato. Eu te entendo. Então, isso é uma, entre aspas, uma arma de quem não tem verba É. para poder trabalhar. Não é fácil fazer campanha. Não Não digo é. nem só de estrutura de pessoas. Eu digo de locomoção, de gabinete, de tudo. comitê, de tudo isso. Alimentação. Não é fácil. Lidar com pessoas, né? E é muita gente o tempo todo. Exato. E qual foi o pedido mais invocado que tu já recebeu? Porque se eu abrir meu direct e te contar, meu amigo, já me pediram anel de ouro porque a mulher ia formar. Já, é tanta da coisa, mas o teu? Qual foi um pedido que tu falou, minha amiga, não dá pra eu lhe ajudar com isso, não? Rapaz, me pediram tanta É coisa. tanta coisa, né, que a gente recebe de pedido. De mulher eu recebi muito. Troco meu voto pelo quê? Mas a maioria das vezes eram senhoras, sabia? Rapaz, senhoras estão gaiatas. Olha, meu. Mas tu sabe que, cara, eu me dei muito bem com as pessoas, assim, com quem eu já conhecia, com quem eu conheci. A gente vive um turbilhão de emoções na campanha. É Quando mesmo. acaba, a gente sente saudade. Né? A gente torce pra acabar, mas quando acaba, a gente fala, pô, que saudade. Eu tô até nisso, eu tô voltando em muitos locais que eu fui bem votado. Locais que talvez eu não tive a votação que eu esperava, mas que teve trabalho. Eu sei que teve trabalho, tô indo lá agradecer. Tô fazendo esse caminho de volta, né? Sim, é muito importante, muito porque eles importante. falam, o político só aparece de 4 em 4 anos. Aí eu falava sempre pra eles, me dê 4 anos pra eu aparecer só daqui a 4 anos, aí você pode falar de mim. É. E eu acho que tu, como cara nova, tu também Não, preciso. nesse estilo, né? Preciso, não preciso. apareça só de 4 em 4 anos, que senão elas não. falam. Tua formação em educação física? Eu sou professor de educação física, sou pós-graduado em gestão pública na UEA e feliz. Vamos falar agora de um episódio da vida dele. Vamos voltar um pouco no tempo, né? Uma super curiosidade. Você foi jogador de futebol profissional? Na verdade, profissional joguei pouco. Tá, mas não. Joguei mais base. A gente vai já mostrar, não, segura aí. A gente vai já mostrar uma parada aí que eu não sabia. Qual é? De você jogando bola. Qual a idade que tu tinha, João? Eu comecei cedo, acho que com 6, 7 anos, jogar futsal no CIEC. Aí do futsal eu fui pro Nacional. Nacional. No campo de barro, ali perto do cemitério. Hoje é gramado, mas na época que eu fui era de barro, na sede do Nacional. E eu cresci dentro do Nacional. Outro local que eu devo muito na minha formação. Bruna, o esporte, pra mim, é a maior ferramenta de transformação social que existe. Eu acredito. E o esporte me fez conhecer um novo mundo. O esporte me fez com que pessoas que não eram da minha família me dessem ordem. Isso me fez crescer. Entendeu? O treinador me cobrar determinadas situações. Sim. Isso me fez amadurecer em muitas coisas. Então, eu devo muito ao Nacional também. E aí, saí do Nacional para jogar algumas competições fora. Joguei a Copa São Paulo, joguei Copa Rio. E uma dessas competições, eu fiquei no Rio para jogar o Campeonato Carioca pelo Tigres. Depois eu joguei o Campeonato Gaúcho pelo Flamengo de Alegrete, uma cidade lá, à fronteira. Alegrete. A Alegrete, gente São sabe por causa do Mateus. Big Brother, gente. Exato. Ai, para. Morei quase um ano em Alegrete. Sério? Estudei lá e tudo, uma cidade muito legal, pequena, mas muito aconchegante. E aí, voltei para Manaus, joguei um pouco aqui, passou um tempo, eu já não queria mais jogar. Cheguei aí para os Estados Unidos, aí quebrei o pé, joguei um pouco lá, mas depois voltei, estudei e me formei. Coloca o vídeo aí pra gente. Coloca o vídeo aí pra gente, eu quero que ele me conte o que ele sentiu nesse momento. Ah, o gol do Grêmio. Eu não Olha o sabia. golaço, olha o golaço. Isso aqui. É. Olha aí, ó. Contra o Nacional, né? Não, Nacional Ou contra o Grêmio. Contra o Grêmio. Esse cabelo era teu? É. Que diabo é isso, João? Eu perdi um monte agora na eleição. Não, mas tá melhor agora, meu querido. Mas aqui eu tinha 17 anos. E qual foi a sensação que você sentiu nesse gol aí, nesse momento? Cara, ó, aqui eu vou primeiro te retratar o jogo. Nacional de Manaus, pra quem tá de fora, um bando de índio. Um bandinho, Né? sim. Contra o Grêmio, que era o campeão brasileiro sub-20. E nós estávamos no mesmo hotel. Os moleques do Grêmio nem olhavam pra gente, pô. Muitos aí tinham contrato com a Nike, muitos Sim. já eram seleção brasileira, Sim. sub-20. E aí,
Vamos jogar contra esses caras. Aí eu falei, cara... Deu um medinho, não deu? Frio na barriga sempre. Claro. Até agora na campanha, se você não sente frio na barriga, tem algo errado. É isso que eu falo. Bruna, tu ainda fica nervosa pra dar palestra. Gente, se isso acabar, eu prefiro parar. Porque é um sentimento tão bom. É bom, depois que passa a sensação de dever cumprido. Sentimento tão bom. E aí eu falei, cara, é uma oportunidade pra mim isso aí. E aí a gente começou o jogo, nós nos reunimos, assistimos um filme, o nome do filme eu nunca me esqueço, Pistol, Nasce uma Lenda. Se você quiser até assistir aí, é de um garoto que não tinha altura e se tornou um dos maiores jogadores de basquete da universidade nos Estados Unidos. Legal. Que mostrava que era só você mentalizar e trabalhar que você ia conseguir. E a gente assistiu esse filme e a gente falou, vai ser o jogo da nossa vida. E realmente foi. A gente ganhou do Grêmio, né? Nesse jogo. E aí eu fiz esse gol. Durante foi 1-0? Não, foi 2-1. Durante o jogo, eu pensava, eu preciso de uma bola. Uma bola só. A bola que sobrar aqui, quero fazer um gol. E aí eu saí comemorando e batendo na orelha, porque eu queria ouvir eles falando que a gente era índio. Porque eu não tenho problema nenhum em ser chamado de índio. Eu tenho orgulho das nossas raízes. Aonde eu vou, eu gosto, O problema é quando eles chamam pra diminuir. Sim. Aí é problema. E as pessoas têm que respeitar a gente. E o Brasil é feito por isso, né? Eu acho que todo lugar que você vai tem. É a junção de várias pessoas. É a miscigenação total. Isso que é gostoso no Brasil. É verdade. E esse dia foi especial. Foi, né? Olha aí, gente, que legal. Agora, eu vou botar um vídeo um pouquinho mais demorado, já quem tá falando, né? Eu achei muito interessante esse teu vídeo, porque conta... Eu não sei de nada do que tá acontecendo aqui. Eu sei, mas esse vídeo dele conta, gente, sobre as frustrações que nós temos às vezes na vida, as coisas que nós almejamos muito e nos frustramos, e como não parar, não desistir diante dessas frustrações. Joga aí pra gente. Da meia maratona. O que aconteceu aí? Tu não conseguiu bater o tempo que tu queria, era? Na verdade é assim. Quando você começa a correr... Hoje eu já corri 5 maratonas. Mas quando você... 21 quilômetros? Não, 42. Mas 21 eu já corri acho que mais 7. Só que é assim, quando você começa a correr, a primeira coisa que falam pra você é... Tu só vai ser corredor quando tu correr 5 quilômetros abaixo de 30. Não é difícil, mas tu fica com esse desafio na cabeça. Aí tu consegue. Aí a pessoa fala, calma, tu só vai ser corredor quando tu correr 10 quilômetros abaixo de 1 hora. Aí fica na cabeça. E a mesma coisa é quando tu tá correndo algum tempo e você chega nos 21 quilômetros. Bater essa barreira das 2 horas. E aí, cara, eu treinei e eu falhava. Mas aqui, por 2 minutos? 1 minuto na primeira. 1 minuto, cara. 1 minuto. Tu queria cravar? Não, eu queria baixar 2 horas. Sub 2, é que chamado, sub 2. E aí eu, 3 vezes eu falhei. Aí na 4ª vez, lá no Rio, a Natália tava até lá comigo também. A Thaís estava no percurso. E aí, foi cara, essa vez? Essa vez. E aí... Eu fui focado. Talvez eu não tava tão treinado, mas mentalmente eu tava demais aí. Sim, o esporte, eu sempre acho que são 2 coisas. É o treinamento físico, né? E é saber lidar com a emoção daquele momento. Exato. E outra coisa, a gente reclama da perda. Só que a perda, ela fortalece a gente. As derrotas fortalecem, né? Então, eu acho que sempre a gente aprende, acho que nunca a gente perde, sempre a gente aprende. E eu comemorei tanto essa eleição, não porque eu ganhei a eleição, mas porque eu já perdi outras também. Não eu sendo candidato, com meu pai, sabe? Sim. E eu até falei no dia no final da eleição lá, no dia da votação, da apuração, eu subi no carro no final, ganhamos e tal, chorando. Só o esporte faz isso, banho de coca, não era nem champanhe. Olha como é, olha isso, gente. E eu falei assim, Bruna, a política ela é nojenta. E ela tem algo que quem não tem mandato é um cachorro pirento. Entendeu? E eu não vejo dessa forma. Não é uma derrota que vai dizer quem eu sou. Não é uma vitória que vai dizer quem tu é. Não é isso. Independente dessas circunstâncias, existem pessoas, sabe? E eu já vi meu pai... meu pai foi 3 vezes deputado. Meu pai Tua mãe também, né? Minha mãe foi vereadora. Meu pai foi secretário de Estado 2 vezes. Tudo mais. Eu já vi meu pai ser destratado
Não com palavras, mas com olhar, sabe, aquela diminuição e tal. Eu já vi várias vezes. Quando tu tá no poder, tu tem uma pompa diferente. Aí depois parece que tu é um... E me explica te isso. Te descartam. Eu não sei. tem lógica. Não tem. Né? Pra mim não tem. Então, eu subi lá e eu falei que essa vitória, mesmo que eu tenha feito mais, pensado mais, era muito mais pra ele do que pra mim. Por tudo que ele viveu, por tudo que... Não que... Talvez isso nem tenha machucado ele, mas me machucou, porque eu vi. E isso é algo que, pra mim, é inadmissível. Todos nós somos iguais, pô. Sim. Não é um cargo... Idiota é quem acha que tudo isso é pra sempre. É estar vereador. Amanhã eu posso não estar. Tu é o João, tu está vereador, mas tu vai continuar sendo o João depois da tua... Exato. Eu fui presenteado por Deus e pelas pessoas, com a confiança das pessoas, com o cargo de vereador, com a eleição. Mas não vou estar lá para sempre, né? Então, as pessoas não entendem isso às vezes. Sim. Senta, opa, sou o dono do mundo. Sim. Vou destratar todo mundo Sim. e tal. E não é dessa forma. Até porque existem muitas coisas, né? As pessoas pensam assim, o vereador, aí vão te cobrar tanta coisa que tu não é capaz de fazer porque não tá na tua alçada. E vou te falar. ainda vão falar mal de ti. Ele não fez, mas não é porque tu não quis, é porque tu não podia. Tu acredita que eu ganhei eleição domingo? Na terça-feira... Nem assumiu ainda. Não, né? E só assume em fevereiro, né? De janeiro toma posse e assume em fevereiro. Na terça-feira, após a eleição, tinham pessoas que não conseguiram falar comigo no domingo. Aí me mandaram mensagem na terça. Já mudou, né? Já ganhou no... Já mudou, não atende e tal, não sei o quê. Verdade. Agora vai ser assim. Falei, pelo amor de... Olha, eu passei uns 2 anos e meio trabalhando. Pré-campanha. Aí teve a pré-campanha. Teve a campanha, que é pesado. Muitas coisas acontecem pesadas e tal. Nada entrou na minha cabeça. Eu tava muito focado. Mas esse pós-campanha, as pessoas estavam entrando na minha cabeça. Eu tava assim, meu Deus, bicho, mas isso não é aconteceu possível. comigo, João. Eu não ganhei, aí eu não respondi um monte de gente. Olha aí como sumiu. Gente, eu tô no momento sabático, por favor, respeitem. É o meu momento. Eu não gosto de ficar triste na frente das pessoas. As pessoas não respeitam. Não, agora tá vendo que ela não ia, ela ia sumir? Olha aí, já sumiu. Tu ganhou, falam que tu sumiu. Eu perdi, falam que eu sumi. Nunca vão Moral falar da bem. história, Né? sempre vão falar. Sempre vão falar. Sempre vão falar. E a respeito das tuas maratonas, tu tem noção de quantas tu já correu? Eu já corri 5 maratonas. De 42. De 42. Não, ele só conta... tá vendo? Ele só conta a de 42, mas já deve ter corrido um monte, né? De corrida 10, 5, 10. Olha como ele sempre destrata. que eu posso... A gente faz a de 5 morrendo, a gente chega comemorando pra ele. Não. Sempre que eu posso, eu tô. Sabe? Cara, eu vou... Bora correr, Bruno? Domingo? Tô te convidando aqui. Não sei quando vai passar esse programa. Domingo tu vai correr comigo. Tu vai ver. Amigo, deixa eu te falar. Dá uma dor de viado. Como é que chama isso? Dá uma... tu é doido. Cai a glicose da blogueira. Calma, não. tem que treinar devagar. Mas eu tô te chamando pra correr, não é pra correr. É pra... viver lá o momento, fazer do jeito que tu puder. As pessoas pensam que elas começam a correr correndo. Não é. Vá sentindo a vibe, porque é muito legal, cara. É muito legal. E que vibe legal, tu ficar suada no sol. Que bom que tu gosta, cara. Tem gente pra tudo. É legal quando acaba. Não, isso é verdade. É ruim pra começar, mas quando tu tá lá... Vou pegar um aqui, tá? Pode? Paladar infantil, me falaram que tu tinha. Vou pegar um aqui. Então a mais marcante foi essa que tu conseguiu bater o tempo, né? Não. Não foi? Mais marcante foi minha primeira maratona. Aqui tu... Primeira vez que eu corri 42 quilômetros. Tu não conseguiu? Não, eu consegui. Não, é assim... Aí era pra bater tempo. Terminar, a gente termina. Tá. Tu tava preocupado em terminar na primeira, entendi. Eu sempre escutei, desde quando eu comecei a correr, que a nossa vida é uma antes de correr uma maratona, 42 quilômetros, e uma depois de correr uma maratona. E quando eu corri a minha primeira maratona, eu corri em Paris. Cara, é assim, tu passa 4, 5 horas correndo, tu pensa na tua vida, tu começa a aprender a domar o teu corpo, tu controla dores, coisas que eu nunca vivi na minha vida. Sim. Não sei nem explicar, mas realmente existe isso. Tu acaba uma maratona, tu fala, opa, não é qualquer coisa que me paralisa. Tu sabe que eu acho que 2% da população mundial correu 42 quilômetros.
É mesmo? Então tu faz parte de 2% do Que mundo. legal, que legal. Eu nunca vou fazer parte disso, gente. Que triste, olha. Então a mais marcante foi a de Paris mesmo, né? A Maratona de Paris. É linda, não foi pela por causa da quebra de. cidade. Não, pela quebra dos teus desafios. Foi pelo desafio, É né? a primeira maratona, ninguém nunca... Eu tenho Sim. tatuado aqui, a primeira Ah, maratona. é? Legal. Então, foi especial demais pra mim. Não, eu nunca corri maratona, mas eu vou falar também. Eu subi o Sinai em 2 horas e eu tava falando, vai ser 2 horas. Foi 2 horas e 2 minutos. Será que eu tenho que subir de novo pra De fazer novo. mesmo? Não sei se eu aguento, não, amigo. E faz um vídeo igual o meu. Eu fiz os não, mas aí eu tava toda cagada chorando. E, gente, eu tô no topo do Sinai, meu Deus. Mas foi 2 horas. E aí o pastor René, eu lembro que a caravana tava lá embaixo. Aí eu, cadê o povo? Cadê o povo? Eu esperei por 3 horas o povo ainda chegar. Agora, eu É sei que eu louco, sou viu? entrevistado. Ah. Mas como é chegar em Israel, cara? Eu acho que deve ser muito louco. Tu nunca foi, João? Nunca fui. Sério? Eu costumo falar que Eu acho que se eu você for, eu vou nunca chorar em todo foi, lugar. não vá. Porque você fica viciado. Essa é a palavra. Em voltar para Sião. Como tá na palavra do Senhor, eu creio que acontece contigo. Meus filhos voltem. E todo ano eu quero ir nessa caravana. Eu não sei o que é isso. E não ir com o apóstolo René, que é um cara que conhece muito. É, né? é. bom demais. E ele vai cada local, olha aqui, Jesus fez isso aqui, Jesus fez Pô, tu aquilo, aquilo. imagina. E Eu fico arrepiado só de pensar, cara. E subir o Sinai, eu vou te falar, sabe? Eu sou muito feliz pelos meus filhos. Eu tenho uma experiência muito grande em relação ao dia do nascimento deles. Mas eu acho que a minha maior experiência espiritual foi ter subido o Sinai em 2 horas. Aí tu vai falar assim, Bruna, mas são 2.825 quilômetros. Sim. Subindo, né? Mas é rarefeito. Sim. É meia-noite que ele coloca a gente para subir. E, meu amigo, é uma lanterna aqui na tua testa e pedra na tua frente. Tu não vê o que está acontecendo, porque o apóstolo ele é tão espertinho que se ele colocar a gente de manhã... Por isso que falam, né, com a monte, que muitos desistiram. Porque se ele colocar a gente de manhã pra gente ver o tamanho daquele negócio, a gente não sobe. Sim. A gente não sobe. Aí eu comecei... E lá, João, eu tive a experiência mais sobrenatural assim, da minha vida. É palpável a presença do Senhor mesmo. Foi a maior manifestação de Deus na Terra, foi ali, né? Que personificou mesmo, né? Então foi algo que não saiu da minha cabeça. Tu começa a sentir a presença, tu começa a sentir o rarefeito. E aí tu começa a subir, aí vem o cansaço, aí tu chega lá. Aí quando tu chega lá, tá escrito, você está no topo do Sinai. Cara, dá um negócio assim, sabe? Tu tá pisando onde Moisés pisou. É esse meu pensamento. Aí começa a amanhecer. Quando começa a amanhecer, meu amigo, que tu olha, ele subjuga todos, ele é muito grande. Aí eu falei, meu Deus, que presença, que lugar maravilhoso. Obrigada por ter me dado a oportunidade de estar aqui. E eu venci também essa barreira física. Muitas pessoas, a maioria das mulheres, João, elas sobem até a metade de camelo, né? Aí paga $20. Aí a outra metade o beduíno te carrega. A pessoa te O carrega? beduíno. mesmo? Tu vai aqui, ó, e ele te carrega. Porque é muito difícil. E os caras sobem brincando. Brincando, dessa finura. Aí sobem brincando. Eu falei, cara, isso daí vai ser um desafio pessoal mesmo, físico. Pra descer todo o Santo Ajuda, né, meu amigo? Mas é um sol de deserto na tua cabeça. Só que foi a experiência mais sobrenatural que eu vivi e física também. Não, imagina. Tive 6 cãibras. E um potinho de Nutella aqui, 6 cãibras. Falei, vou com Deus. E fui. E aí foi uma coisa que eu acho que tu também deveria experimentar, já que tu gosta desses desafios, né? Eu amo desafio. Qualquer um. Eu não sei exatamente qual foi a secretaria que tu assumiu e quais os trabalhos que tu desenvolveu, mas ouvi falar que foram várias coisas muito importantes na área do esporte, né? Na verdade, é assim. É até legal tu tocar nesse ponto que eu não era nem secretário e nem sub. Como não? Não era. As pessoas pensavam que eu era pela forma que eu trabalhava, pelo que eu fazia, mas eu não era nenhum dos dois. E aí tem um ponto muito importante. Fui trollada por você, viu? Não. Porque nas tuas redes sociais eu jurava que tu era secretário. Pois é, esse é um ponto muito importante. Agora, olha só. Na prefeitura, tiveram em torno de 15 candidatos, mais ou menos, que eram secretários, eram subs, eram tudo. Ninguém ganhou eleição, só eu. Ninguém ganhou eleição, é verdade. Só eu. Então, não tô falando isso pra me vangloriar, nada disso, porque... Sim, gente. A gente tem que parar com falsa modéstia. O cara é top, o cara correu atrás, ele não precisou de uma secretaria pra ser eleito. Não, e mas o que eu falo é o seguinte, eu não falo isso pra me vangloriar, porque tem pessoas que eram da prefeitura, que eram candidatos, que são meus amigos, que se pudesse estar... Sim.
tá lá na Câmara comigo, eu queria que tivesse. Sim, né? eu te entendo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que essa história tu já conhece, os 300 Gideões. Você faz parte dessa guerra aí. Tu veio pequeno e não precisou, mas né? isso é verdade. É. Isso é verdade. Eu não tinha a estrutura que muitos tinham. Não tinha. Eu pensava que tu era secretário. Não era. E, assim, sou muito grato ao prefeito Davi, sou muito grato a tudo que eu vivi na secretaria, porque me deu aprendizado, me deu oportunidade de trabalho, de aparecer, de fazer, de estar próximo das pessoas. Eu coordenei todas as faixas liberadas de Manaus. Eu assumi a faixa após a pandemia, estava parada há 2 anos, a faixa, estava ali na Ponta Negra. Quando voltou, só fechava a rua. Passou um tempo, quando foi liberando as coisas, a gente trouxe de volta a dança, fez a faixa liberada inclusiva. E eu que criei a faixa liberada inclusiva. Isso é algo muito importante e eu espero que tu, no teu mandato, tu continue, porque o João, ele já organizou também corridas, né? Já inclusão. organizei 2 anos seguidos. Eu lembro mesmo, e foi uma das coisas que me chamou a atenção pra você. Foi uma corrida que tu colocou acho que foi voltada pro autismo, se eu não me engano. Eu há 4 anos atrás, por que eu me aproximei disso? Eu me aproximei quando eu nem pensava em ser candidato. Hoje virou pauta política, né? Não é o teu caso. Eu sei. Mas eu vi assim, o autismo foi mais falado nessa campanha do que muita coisa. Sim. Foi um protagonismo. Apareceu mãe de não sei o quê, de não sei o quê. Rapidinho aparece mãe que a gente nunca viu filho. Ai, é autista. Pois é verdade. E assim, em uma das campanhas que eu participei política, eu conheci a dona Shirley. Ela tem um núcleo Shirley Amaral lá no Parque Riachuelo. Ela é apaixonada por ti. Eu sei quem é. Ela falou assim, eu te conheço, eu te adoro, mas meu voto é do Joãozinho. Aí eu boto falar assim na minha cara, mulher. Aí ela, falo, porque eu sou apaixonada por ele. Ela é louca por ti. E, Bruna... Ela te ama mesmo. Eu conheci, não a realidade do autista, eu conheci a realidade das mães atípicas. Sim. Escutando 5 mães numa reunião. E eu falei, cara, eu não sabia disso. E desde aí, eu quis fazer algo que eu pudesse ajudar. Não que eu pudesse me promover, mas que eu pudesse ajudar. No ano seguinte, eu fiz a minha corrida, Amigos do João Paulo Janjão. Deu 1.200 pessoas e o valor integral que eu arrecadei com as inscrições, 21 mil, eu doei todo pro Instituto da Dona Shirley. Sim. Aí ela fez a cozinha, reformou as salas, Legal, João. pagou os professores. Legal, esse foi o primeiro ano. No segundo ano, a minha corrida foi de 1.200 pessoas para 3.000 pessoas. Ao invés de arrecadar 21 mil, eu arrecadei 55. Legal, João. Paguei 10 mil das pessoas que trabalhou, 45 mil, eu ajudei 7 institutos. Legal. 4 relacionados ao autismo e 3 relacionados a pessoas de vulnerabilidade social. Olha só, eu ainda nem prestei conta disso aí na minha rede social, porque eu não queria que as pessoas pensassem que eu estava usando isso como pão de político. Eu sei como a gente não pode fazer nada, que todo mundo já tá Mas agora eu vou prestar intenção. conta real por real disso aí. Vou Sim. mostrar tudo de onde foi investido. Tem umas situações bem legais com para-atletas do atletismo que eu ajudei. Mas aí começou a minha relação com a dona Shirley, que já tem algum tempo. O que acontece? Sempre que eu posso eu ajudo, a gente faz várias situações. Há 3 anos a gente faz a formatura das crianças, lá na Bierdense, que é a casa de eventos da minha avó, sem pagar nada. Sim, eu já tive festa lá, porque quem era do babado na época da infância tinha que ter uma festa na Bierdense. Hoje ninguém pode nem falar que é do babado, né? Que já é... Não, gente, quem era popular, entendeu? Tinha que ter uma festa na Bierdense, é isso. E aí eu falei, dona Shirley, ela fazia um negócio pequeno lá na coisa. Eu falei, dona Shirley, eu quero fazer um negócio legal, grande, que a senhora tenha um buffet, comida, que os pais possam ir de paletó, as crianças bem arrumadas. E aí eu fui entender o que é da formatura. Não é que avance de série, é um avanço pessoal da criança. Sim. A criança não comia sozinho, ela vai pegar o diploma de comer sozinho. São pequenas vitórias. Exato, não comia só arroz, agora ela come batata e arroz. Sim. O diploma tá aqui. Eu achei isso sensacional, pô. Então eu vivo isso de perto. Gente, parece besteira, João, mas pra mãe atípica isso daí, tu tocou realmente num ponto muito delicado, porque... Pequenos avanços, né? Não, tipo assim, né? Meu filho fez cocô na privada, eu tirei foto, gente. Sozinho, ele fez cocô na privada. E tu não vai mostrar pra ninguém a foto. foto. Tu fala assim, é uma besteira. Sim. Meu Deus, ele fez... A gente fez, e isso pra mim é um avanço, porque ele não fazia. Ele só fazia com negócio, com suporte, em cima do banquinho. Pronto, fez. Aí tu pensa assim, meu filho comeu uma maçã. Meu Deus, que avanço. É um avanço. São avanços, pequenos avanços. E vitórias deles. Vitórias deles que eu... Aí desde então a gente faz, toda vez final do ano. Esse ano eu vou te chamar pra ir lá, pra tu conhecer também. E é assim,
o que foi marcante também? No segundo ano da minha corrida, eu fiz algo que nunca tinha acontecido. Pela primeira vez, uma corrida em Manaus, eu não sei no Brasil, mas em Manaus, no Amazonas, teve uma premiação só para PCDs. Legal. Uma categoria de cadeirante, uma categoria de outras deficiências. Sim. E uma categoria do autismo. Uhum. Nunca existiu isso. Nunca existiu. E aí eles ganharam dinheiro, cada um, primeiro R$1.000, se eu não me engano, aí premiou primeiro, segundo, terceiro. Nunca existiu isso. Então foi algo legal. E ganhei a eleição. Eu quero continuar ampliando isso. Então o mandato vai ser pautado no esporte e na inclusão. Qual vai ser teu foco, assim? Na verdade, é assim. Quais são teus projetos? Tem um outro ponto muito interessante que eu soube agora só também. Eu sou o primeiro professor de educação física a se tornar vereador. Da história? Da história. Que legal. Nunca teve. Eu só soube disso na Câmara. Que legal. Então, eu não posso fugir da minha bandeira. Esporte é minha vida. Eu sou professor de educação física. E esporte abrange toda a sociedade. Toda a sociedade. Mas eu trabalho muito tempo com as pessoas que precisam de uma inclusão na sociedade, né, de forma correta. A gente vê muita gente falando de mediadores, isso é importante, mas é um tema muito polêmico. Se a CEMED contratasse a quantidade de mediadores que precisam ser contratados, eu nem sei se tem como isso acontecer. Não tem, João. Eu vou te ser muito sincera. Foi uma conversa que eu tive muito com a secretária Dulce e a gente chegou realmente na conclusão, né, de que não tem profissional. Aí as mães não querem estagiários. Não tem nem a quantidade e nem profissionais capacitados. Porque não adianta a gente colocar qualquer pessoa. Aí ela deu a ideia dos estagiários. As mães não querem porque vai ter uma troca e o autista não aceita muito a troca. Então, a prefeitura ela se vê num problema que vai ser difícil de resolver, porque os diagnósticos estão aumentando. Sim, né? sim. Não tem nada que comprove o porquê disso, mas estão aumentando. O porquê é porque hoje tem acesso a diagnóstico. Sempre teve a mesma quantidade de autistas no mundo. É que hoje a gente tem acesso. Só que aí desafoga ali a espera, né, por um diagnóstico e começa a afogar os mediadores. E aí vira uma bola de neve que eu acho muito difícil. Aí as mães reclamam, só que eu pergunto sempre delas, dá uma sugestão de que pode ser feito, porque não tem profissional. Sim, não tem, ponto. A Dulce falou que ia tentar uma chancela pela UEA para colocar alguns profissionais. Difícil também, porque não vai suprir. A quantidade está aumentando e não tem profissionais. Eu vou te ser muito sincera, eu posso pagar particular, eu vou atrás de um particular e é difícil. Sim. É difícil. Terapia ocupacional, eu acho que é o mais difícil de todos. Então, a gente tenta jogar só para o prefeito, para a prefeitura, para vocês que são... Não, as pessoas estão usando como pauta política. Pauta política. Fugiu já. E aí, a gente que vive sabe da dificuldade e do quanto que... Não vou dizer impossível, mas do quanto que é difícil mesmo, quase que impossível, suprir tudo. Porque não tem profissional. As pessoas, elas agora que estão começando a entender o que é autismo, o que é uma pessoa com deficiência, e começando a se capacitar para receber esses alunos. Exato. E eu também recebo muita reclamação das professoras que são concursadas. Ah, mas eu estou há 30 anos concursada. É muito difícil manter 3 autistas na minha sala. Eu entendo que elas estão cansadas. Eu entendo que tem uma necessidade de uma reciclagem, eles estão fazendo, mas precisa daquele apoio. E não tem jeito. Até as escolas particulares não têm o apoio. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que tu pensa sobre uma escola única para os autistas? Então. Em que não seja a exclusão, mas que seja uma preparação para a inclusão. Vamos lá. Eu antes da campanha... Melhor sobre isso. Sim, essa pergunta é muito interessante de tu fazer. Eu, antes da campanha, eu era extremamente contra a segregação, que é isso, né? A gente colocar todos os autistas juntos num local. Só que, vamos lá. Isso daqui vai cair ano que vem, né? Esse negócio de suporte de autista. 1, 2 e 3. Vai ser autista e ponto. Mas suporte 1, a gente sabe que a criança, ela é basicamente funcional. Ela desenvolve. Alguns têm... Por exemplo, posso falar sobre o meu filho. Ele tem um coeficiente intelectual alto e ele tem altas habilidades, né? Sim. Então, a gente sabe que desenvolve. O 2 e o 3, eles são mais complicados. O 3 é não verbal. Então, tá. A gente vai fazer uma sala só com autistas. É realmente uma peça de quebra-cabeça, nenhum é igual ao outro. Eu não sou a favor também de colocar um autista com altas habilidades, que ele vá ter... ele tem a capacidade de estar incluso numa sala regular, fazendo prova regular, com pessoas neurotípicas. Eu não sou a favor disso.
Entendeu? De excluir ele e colocar, porque aí ele vai desenvolver numa sala com neurotípicos. Aí é essa inclusão. Mas, vamos lá, outros tipos de PCD, autismo, dependendo de cada caso, eu acredito que eles renderiam melhor em uma escola especial. Sim. Hoje eu tenho essa visão, depois de ter ido de casa em casa, João, depois de ter visto várias histórias, mais de 200, 300 mães que me relataram que preferem escola especial porque o filho só ficava pintando na sala de aula. O filho é nível 3, suporte não fala. Ou quando não sofre bullying, né? Entendeu? Então, tipo assim, eu até propus, em uma das minhas propostas, era criar uma escola entre a Zona Norte e a Zona Leste, que é onde tem a maior concentração de pessoas com deficiência de Manaus. Isso daí foi uma pesquisa que eu fiz. E aí eu falei, né, dessa proposta, é algo muito interessante. Não sou contra mais a segregação. Acho que dependendo de como for, é importante. E é importante também pegar autistas e crianças com altas habilidades e não subutilizá-las no ensino público. Criar um local, foi outra coisa que eu queria. Criar um local para essas crianças com coeficiente intelectual muito alto, elas não serem subdesenvolvidas. Sim. Porque nos Estados Unidos já existe isso. Sim. Eles colocam essas crianças elas já trabalham, as vocações dela saem para a NASA, saem para a FBI, Sim. elas já saem empregadas, entendeu? E é algo simples. Tipo assim, a gente viu o Luan. O Luan estudou na escola pública e tudo mais, aí ele teve foi fazer faculdade, passou para matemática e falou, eu não quero. Aí o juiz não deixou ele seguir, né? Eu entendo o juiz não ter deixado ele seguir. Apesar dele ter um QI muito alto, uma inteligência, ele não tem uma maturidade para conviver com adulto ainda. Sim, não tem. Aí que entraria uma escola de ensino especializado para essas crianças com altas habilidades. O que gasta, João? Um professor de matemática só para ele, um professor, entendeu? A matéria que ele tem a habilidade ser desenvolvida. Isso é algo, eu falei isso para ela. Isso é algo tão básico e tão bom que a gente vai ter muitos frutos vindos da educação municipal. Sim. Né? No futuro, a gente vai ver que a educação municipal não vai ser tão demonizada como é hoje, né? Quando a gente tem um pouco de condição, a gente não vai botar na escola pública. A gente vai se matar, mas vai botar numa escola particular. Isso é verdade. Então, em relação aos mediadores, não tem o que fazer nem na pública, nem na particular. E podem me cacetar por eu estar falando isso, mas é difícil, meu amigo. É muito, muito, muito difícil. É muito difícil. Vamos lá, que tem muita coisa. Tá. João, por que você acha que aqui no Amazonas nós temos uma barreira muito grande para formar atletas? Nós não... reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, é muito difícil. Você mesmo já passou por essa experiência. Acha que é cultural do amazonense ou é falta de incentivo mesmo? Não, um pouco dos dois, mas principal é logística, cara. Nossa, a gente está isolado do Brasil. A gente mora em um país dentro de outro. O Amazonas tem uma dimensão de país, pô. Eu acredito que a dimensão do Amazonas é maior do que quase todos os países da Europa, se eu não me engano. Então, é muito difícil. Por exemplo, eu tinha que ir bem aqui, viajar, ficar longe da minha família para fazer um teste, passar no teste e todos os dias ir bem, porque senão ia chegar outras pessoas que o cara treinava, voltava para casa, no outro dia ele vinha treinar. Eu não, estava longe da minha família, em outra cidade. Então é muito difícil. Mas muito já se mudou com relação ao apoio, tanto no governo estadual como no municipal. Muito já se foi feito. Hoje, graças a Deus, a gente tem um time na Série B, que é o Amazonas. Sim. Tem um time na Série C, que é o Manaus. Então, fora isso, a gente teve atletas na Olimpíada agora. Sim. Teve atletas na Paralimpíada também. Tá acontecendo. Mas tu sabe, né, João, onde eu quero chegar, por exemplo, os meus filhos, eles são loucos por futebol. Aí, se eles chegarem pra mim hoje e falar, eu quero ser jogador de futebol, eu falar, meu filho, desce daí. Vai ser médico ou advogado. Ninguém estimula esse sonho. Ninguém estimula. Eu acho que tipo assim, eu vejo uma parte cultural do amazonense por não ter chego em altos times, assim, né? Ter jogadores. A gente sabe que no jiu-jitsu nós temos uma gama de profissionais muito renomados internacionalmente, inclusive. Mas no futebol, a gente pode realmente... A gente já fica... Não, meu filho, futebol não. Tu sabe que o esporte mais praticado em Manaus, como em qualquer cidade do Brasil, é futebol. Claro. O segundo esporte mais praticado em Manaus é o vôlei. O terceiro esporte é o jiu-jitsu.
mas o esporte que mais muda a vida de crianças e jovens em Manaus é o jiu-jitsu. Eu sei. Impressionante. Eu sei. Impressionante. É porque tá nas comunidades, né? E Exato. tira as crianças realmente... Não, mas na verdade, assim, o futebol também tá, mas o futebol aqui em Manaus, ele tá muito... Não sei nem qual palavra usar, mas... Eu acho que é porque o jiu-jitsu, pra você lutar, você já passa por uma hierarquia e você já tem um preparo pra não sair brigando por aí. A disciplina da luta A é absurdo, disciplina, respeito. Aí essa absurdo. hierarquia eu acho top. Eu vou colocar a Maju na luta. Eita. A Thaís não quer não, mas eu vou colocar a Eita, Maju. pau. Bota no balé, ela quer botar no Ela balé. já foi pro balé, não gostou. Então ela é da luta mesmo, a menina. Ela foi pro balé, meu irmão não queria saber de nada lá. Mas se a tua filha virar pra ti e falar, mãe, pai, eu quero ser alguma profissão ligada ao esporte, tu vai incentivar ela nisso? Na verdade, se ela falar qualquer profissão, eu vou incentivar. Eu acho que o primeiro ponto é... Qualquer... Não. Ó, com a criança, tá? Ao meu ver, tudo começa com alegria. Se ela tem alegria naquilo, segue fazendo. Segundo ponto, já partir pro lado do alto rendimento. Tem talento? Sim. Isso a gente tem que observar. Quando tu falou do teu filho, quer ser sim. jogador, tem talento? Acredita, pô. Incentiva, acredita, fortalece. Tem não, gente. Tem não, entendeu? Ele é muito bom com o cérebro. Mas eu não posso falar isso pra ele. Eu falo, meu filho, você tá jogando muito. Mas se tu botar ele pra jogar com os meninos de bairro, é um couro que ele pega que tu não tá entendendo. Olha, deixa ele com os Então números tem que se analisar. dele. Pois é, tu Sim. tem que tirar aos poucos, né? Agora, se tem talento, eu como pai vou acreditar, vou Claro. incentivar. Só que é muito difícil se viver, por exemplo, do jiu-jitsu. Hoje até melhorou. A gente tem pessoas aqui dando aula fora e Sim, tudo lá nos mais. Estados Unidos tem muitas academias, Muitos. né? Só que é muito difícil você viver do jiu-jitsu. Sim, Né? E como qualquer outro esporte no Brasil, é diferente. sim. Então tem que ficar atento. Não pode largar nunca o estudo. É, Isso jamais. mesmo. Agora vamos voltar para política. Tu achou que a renovação da Câmara foi necessária e tu acha que deveria ter renovado mais ainda? Eu acho que deveria ter renovado mais. Essa é uma barreira que esse ano foi quebrada. E é assim, é o que a gente falou. Os candidatos que estão dentro têm mais condições de campanha, de fazer política, grupo, pessoas trabalhando com eles, verba, preparo, tudo mais. Então é difícil para alguém tirar o lugar deles, né? Verdade. Mas eu achei que a renovação fosse ser maior. Eu também, tu sabia? Eu acreditava Em que... 60% eu acreditava. Eu acreditava de 40 a 50. Foi quanto? Nem sei quantos por cento. Também não sei. Também não Eu sei que foram 13, né? 13. 13 candidatos que trocaram. Mas tu achava que podia ser maior. Eu achava Tinha que muitos nomes à disposição aí que poderiam fazer muita diferença ali muitas dentro, né? muitas pessoas boas aí, capacitadas, propostas boas. Eu ficava de olho, né? Eu ficava de olho assim, não para imitar a proposta, mas ficava de olho em todas as pessoas. E tinha muita gente boa. Senti falta de mulheres. Sim, poucas nós mulheres. diminuímos, né? Antes éramos 4, agora caiu para 3. E isso é triste, porque nós Eu somos acho as triste. maiores... O maior eleitorado é feminino, né? Não, isso não é triste, isso é muito Muito triste. triste. É um contraponto feminino, independente de qual assunto que seja, é importante. É engraçado que no partido nós valemos por 3. Mas na hora da urna, na hora de distribuir, a gente não vale nada. E isso é muito frustrante. Eu estou te falando como uma mulher que disputou, né, a eleição. É muito frustrante. E foi muito frustrante ver que saiu uma das mulheres que iria fazer uma história, né? Que ela ia pro 7º mandato. Agora, né? Ela iria pro 7º mandato. Ia ser história no Brasil, né? A sétima vez. E a gente só foi perdendo aí. Foi perdendo bastante. Então, eu acho que essa renovação foi boa, mas eu Poderia esperava mais. ter sido maior, né? Agora vamos lá. Dia 1º de janeiro. Como é que tá esse coração? Rapaz, eu tô... Outro dia perguntaram, João, já caiu a tua ficha? Aí eu falei, em relação a quê? Em relação a ter ganho a eleição, aí caiu quando eu fui na Câmara, que começaram vereador, e caiu um pouco. Mas a pessoa falou, não, que tu ganhou a eleição, não. A quantidade de votos que tu teve, isso ainda não caiu. Isso ainda não caiu. No dia da eleição, na apuração, eu ganhei 1.200 seguidores. Tipo Legal, assim, pá! Legal. Eu fui no shopping, no outro dia as pessoas me paravam, davam parabéns para pessoas que eu nunca tinha visto. Claro que tu ganha um monte de amigo. Sim. Todo mundo votou em ti. Todo mundo votou em mim. Eu falei, eu vou pedir recontagem dos votos, porque, pelo amor de Deus, era pra eu estar eleita. Não é possível. Então, mas tem pessoas que tu sente a sinceridade, sabe? Sim. Tem pessoas que torceram, tem pessoas que estavam com outros candidatos, mas que torceram também. Isso é natural. Então, as fichas vão caindo. Eu tô ansioso.
Assim, eu tô ansioso para aprender, Sim. sabe? Sim. Aprender sobre o parlamento, aprender sobre as coisas que lá acontecem. Eu quero viver dia após dia e render para a cidade de Manaus. Sim, eu acho que tu vai ser muito útil. Agora, tem uma frase do nosso prefeito que ele fala. Dê de presente um tênis e você nunca precisará dar remédio pro seu amigo, né? Tu acha que tu vais ter um bom aliado? Vocês já correram juntos? Achei que tu ia falar de tênis. De tênis, é de eu tênis, gosto é de também. tênis. Né? Tu acha que tu vais ter um bom aliado em relação ao esporte? Porque o Davi é um cara que pratica esporte, corrida, né? Mas olha para o esporte com atenção. Tu acha que tu vai ter um grande aliado no teu mandato e nos projetos que tu pretende fazer com o prefeito? Voltados ao esporte. Tu vai ter ele como aliado nesse... Acredito que sim. Fiquei bem feliz com a reeleição dele. Porque, vou te ser sincero, não tenho nada contra o Alberto Neto. Eu, no segundo turno... Até no primeiro não falei mal de políticos. Eu também eu não. evito isso. Eu também não. Acho que não precisa. Eu tenho minha posição. Sim. Se perguntarem, eu vou deixar claro. Mas é assim. A tua escolha, mas tu não precisa bater na outra. Eu posso até falar que eu discordo e tal, mas partir pro lado pessoal, ofensa, não. Isso. Eu também entendo. Mas eu não vi o Alberto Neto falar sobre esporte hora nenhuma. Nem no primeiro turno, nem no segundo. Hora nenhuma. Acho que eu também não. Então, o Davi falou várias vezes, mais do que isso, eu fiz parte da equipe dele do esporte durante 3 anos e meio. Eu vi o que a gente avançou. Ele vive, né, também o esporte. Eu vi o que a gente avançou, de perto, sem ter vereadores que acreditem no esporte. Então, eu estando lá, ele sendo reeleito, eu vou poder chegar e mandar uma emenda. Sabe, Bruna? O vereador ele tem um valor de emenda parlamentar que ele pode destinar para algo, né? Eu passei 3 anos e meio lá, eu não vi um vereador chegar na secretaria e falar, olha só, eu vou mandar 200 mil de emenda, 250 mil de emenda, eu quero fazer dessa emenda um projeto social. Jiu-jitsu no bairro. Legal. Escola jiu-jitsu no bairro e tal, academia de... Esse é um projeto meu também. Bom de luta. Academia, geralmente, do jiu-jitsu, meio-dia e 2 horas meio-dia a 2 horas da tarde, a 3 horas, ela fica ociosa. O que você faz? Você contrata o professor, abre para a comunidade, as crianças não pagam nada e o professor com esse valor paga o aluguel do local, ajuda ele e tal. Então, não foi um vereador fazer projetos. Sim. Eu acho que faltou isso, sabe? Então, fico feliz com a reeleição do prefeito Davi. Da mesma forma que ele pode me ajudar, eu quero ajudar ele também a construir algo relacionado ao esporte e outras coisas também. Ajudar a cobrar, fiscalizar, faz parte. É isso daí que eu quero chegar. E se precisar cobrar e fiscalizar ele, apesar da amizade de estarem do mesmo lado, você acha que será um vereador atuante em prol da cidade e cobrará o prefeito? Sim, serei. Porque, assim, fui funcionário dele, sou grato a ele, mas hoje eu sou vereador da cidade de Manaus. Né? Ele ajudou com que eu chegasse lá, claro. Ajudou, me deu oportunidade, me fortaleceu, confiou em mim. Só que tiveram 7.555 pessoas que votaram em mim esperando algo. E tu não quer decepcionar? Não vou decepcionar. É assim, eu tenho certeza que eu vou decepcionar alguns. Sim. Por quê? Porque uma hora ou outra eu vou tomar uma decisão que seja importante pra Bruna, mas pra fulano não. Então, o importante é eu chegar em casa e ter minha mente tranquila. Agradar, acima de tudo, a cidade e o coletivo. Né? Não um A ou B. Então, vão ter horas que eu vou tomar decisões que vão, talvez, discordar e prejudicar o prefeito, e vão ter horas que eu vou beneficiar ele. Que legal ouvir isso é um isso, fato. João. Que legal ouvir isso. Tu fizeste algum inimigo nessa campanha? Não precisa citar nome. Que eu saiba, não, mas com certeza sim. É engraçado. Que eu saiba não, mas eu fiz um no primeiro dia que eu fui escolher meu número. Aí, enfim. Rapaz, tomaram meu número, sabia? Eu sei, eu não suporto, viu? Mas que bom, você ganhou com esse número aí. Não, e olha só como foi. Tomaram meu número, aí me ligaram, pô, João, desculpe e tal, vamos voltar. O que a gente faz? Eu falei, não, cara, eu acho que Deus tem um propósito pra cada coisa. Se ele quis esse número, deixa pra lá e vida que segue. E ficou. Mas, pô, complicado. Complicado, eu sei. É isso, 666 votos. Vamos pro bate-bola agora, João. Comida preferida? Rapaz, eu vou falar não é acessório, um condimento que eu gosto de comer com tudo. Queijo ralado, bicho. Eu sou viciado em queijo ralado. Sério? Sou viciado em queijo ralado. Mas não tem aquela com uma massa, então? Não, eu como com tudo queijo ralado, né? E comida preferida,
Picadinho, eu gosto muito de picadinho. Olha como é fácil de agradar. Eu gosto de picadinho. Fica aí aquele ovo mole em cima. A farinha. Picadinho, arroz, farofa. Ah, eu tá gosto bom. é disso, tá bom. Pra mim tá bom. E a bebida preferida? Chá mesmo? Eu gosto de chá, mate e limão. É, chá Mate de e limão eu gosto muito. Time de futebol. Aí eu sou tricolor, sou muito fluminense. Mas, eu vou te falar, eu sou nacionalino de coração. Ah, tu torce. Engraçado. E eu torço muito, tá? Pro Nacional, vou pros jogos. Ixi, eu tenho um sonho de ser presidente do Nacional um dia. É loucura isso. Tá, o Mas que eu tu tenho esse achou quando veio jogar o Flamengo contra o Amazonas aqui e tu viu a arena toda vermelha? Eu fui com a camisa do Amazonas pro jogo. Tá, porque tu não é flamenguista, né? Sou Mas não aqui posso nem falar isso. eu falo que Flamengo... Eu também sou anti-flamenguista. Flamengo é uma praga que domina Manaus e todo mundo já nasce, né? É muito flamenguista. E eu vou te falar que meus melhores amigos e as pessoas que trabalham comigo são todas flamenguistas. Não, é todo lugar que a gente vai. Ontem já me ligaram pra caramba. Quando o Palmeiras perde, ainda mais... Meu Deus, é um saco. Por isso que eu sei que é difícil. Mas quando tu viu aquilo lá, meu Deus, olha como é cultural, nossa. A gente torce pro time de fora. E eu tava pensando dessa maneira, eu falava, gente, eu tô torcendo aqui pro Amazonas. Mas se viesse o Palmeiras contra o Amazonas, desculpa, eu vou torcer pro meu Palmeiras. É algo que, tipo assim, já tá enraizado Mas também na é gente. assim, diferente de Belém, Remo e Paysandu, há pouco tempo tiveram na Série A, Série B. Sim. Tal. A gente não tem muitos verdade. anos que... Acho que mais de 40 anos, 30 anos, sei lá, que não tinha um time na Série B, pelo menos, e agora tem o Amazonas, né? Um clube que é novo até, 4 anos. E que foi muito criticado pelos incentivos que foi recebido pra conseguir chegar na... É isso que é complicado, como tu acabou de falar. Eu vou destinar emenda pra cá, vão falar. Se eu destinar emenda pra time de futebol, vão falar. Mas eu vou te falar. Se eu fizer isso, vão falar. Mas eu vou te falar, todos os clubes receberam incentivo esse período todo. Todos. O Amazonas subiu por mérito. Eu não tenho nem relacionamento com as pessoas da diretoria, mas subiram por profissionalismo. Legal tu falar isso. Então, me dói o Nacional, o Nacional, cara, todos esses anos pegando recurso e tudo mais, não subiu. Ano passado, por 1 ponto, não subiu pra Série C. 1 ponto. E eu levei a Maju pro jogo e tudo. Ela bebeu, os caras tá maluco, não. Então tu já tá ensinando ela a torcer pra algum time daqui, não, né? Ela é tricolor primeiro, depois nacionalina. Então é isso que mata, que lá em casa primeiro é Palmeiras, depois é o... É complicado. Qual foi a tua maior perda na tua vida? Algo que te deixou... Assim, perda de uma pessoa ou... Na verdade, vou juntar essa pergunta. Qual foi a tua maior perda e hoje a tua maior saudade? Rapaz, nunca me fizeram essa pergunta. Uma pergunta tão óbvia, né? Nunca me fizeram. De pessoas próximas, eu perdi meu avô. Meu avô Janjão. E assim, no comício de encerramento, o meu avô, cara, ele não era um cara muito carinhoso. Mas ele demonstrava amor da maneira dele. Eu sei. Né? E sempre gostava de estar perto dele, mas não era aquele... Eu sou muito mais apegado à minha avó do que eu era com meu avô. Só que no dia de encerramento, do comício de encerramento da minha campanha, eu decidi fazer... Tinha vários políticos que não estavam fazendo encerramento com medo de dar pouca gente, né? Sim. Eu falei, não, eu quero levar pra Rua Ramos Ferreira, em frente ao posto. Vamos fechar a rua e vamos fazer lá. E, cara, deu 3.000 pessoas. Eu lembro. 3.000 pessoas, eu não dei R$1 pra ninguém ir pra lá. A gente só fez a logística pras pessoas irem, né? Claro. Mas rancho, esse negócio, ninguém deu nada. E aí, quando acabou o evento, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, eu falei, cara, eu queria que meu avô tivesse vivido isso. Aqui no posto, que é um local que ele lutou do zero pra construir, pra dar pra gente. Porque assim, Bruna, a política muito mais tirou da gente do que deu. Eu acredito. Meu pai é político, é uma pessoa pública há mais de 25 anos. Minha mãe foi vereadora, meu pai foi deputado. A política muito mais tirou de nós do que deu. A gente não entrou na política liso, sem dinheiro. Não, a gente entrou com uma vida estabilizada. Sim. Meu pai tinha 6 postos de gasolina e perdeu por algumas circunstâncias da vida, mas já por causa de política, sabe? De coisas de vai no bolo e aí vai e tal. Então a política muito mais tirou da gente. Então, ali foi algo que a gente conseguiu manter. Ali é o nosso coração, ali é a Bierdense, o posto, os escritórios, ali é nossa vida. Então, meu avô viveu muito tempo lá antes de falecer. E quando acabou o comício, eu falei, poxa, eu queria que meu avô tivesse visto essa quantidade de gente. Eu nem esperava que fosse dar tudo aquilo e é isso daí pra mim. Então, a maior perda que eu tive na minha vida foi meu avô. E a tua maior saudade?
Tu Minha queria maior que ele tivesse vencido Eu queria- contigo essa tua vitória, né? Eu queria que ele tivesse... Conhecido a tua filha? Queria. Ele faleceu pouco tempo depois. Acho que pouco tempo antes dela nascer. Acredito que uns 2 anos antes dela nascer. E eu queria... É como eu falei pro meu pai, que essa vitória foi muito mais pra ele do que pra mim, Bom. sabe? Mas o meu avô, eu queria que ele tivesse visto, assim, sabe? É, Ai, ele para. tendo prestígio. Ele tendo prestígio por mim. Não por glória, porque eu consegui, mas do posto lotado, as pessoas lá, o nome dele sendo falado de uma maneira boa e ninguém sabe se era meu pai, se era eu, se era ele. Porque hoje tem isso, né? Sim. Eu era o João Paulo, hoje eu sou o Janjão e muitas vezes se confunde, não é um nome, é um apelido, mas que é nosso sangue, Sim. sabe? Então, eu sinto falta dele. Não por essa sei. proximidade, por carinho, mas eu sinto falta da conversa, da trocar ideia. Ele era um cara à frente do tempo dele. Legal, legal. O teu avô tinha muito estudo ou ele tinha muita sabedoria? Zero. É, pouco estudo e muita sabedoria, né? Engraçado. E eu não essa sei geração. eu não sei nem te falar se era sabedoria. Eu acho que ele tinha muita perseverança. E meu avô saía de casa às 5 horas da manhã todo dia, pô. Com 80 anos ele saía todo dia. Não tinha nada pra ele Família. fazer. Ele ia pra um terreno que ele tinha lá e ficava lá. E ele cobrava da gente isso, Igual pô. minha avó. Na porrada, assim, tem que trabalhar, tem que fazer, tem que acontecer, tem que ir pra cima. Não tem dia ruim. Dia ruim hoje, amanhã vai ser bom. Isso te influenciou muito, né? De Muito, alguma forma. muito, Tu acorda muito. cedo também, né? Muito, muito, muito. E assim, como eu falei, na porrada. Ele cobrava muito da gente, Legal, pô. Isso, muito. Legal. Eu vou te falar uma frase que eu escutei de um pastor lá em Goiânia e isso mexeu muito comigo. A respeito de criação mesmo, né? Ele estava falando sobre criação de homens. Eu tenho 2 homens, então eu estava muito interessada no assunto. E ele falou assim, não que a mãe não tenha essa habilidade, mas somente um ferro amola o outro. Sim. Quando ele falou essa frase, me fez entender que todas as pessoas, principalmente homens, né? Tô falando todos os homens, eles precisam de um ferro para amolar, né? Sim. Um pai, uma figura masculina, que por mais que a gente faça, a gente pode até amolar, mas não é a mesma coisa. E né? é uma figura masculina que não necessariamente seja um pai de O sangue. pai, né? Avô, Um professor, alguém que vai ser importante Sim, no caminhar, sim. né? Isso marcou muito comigo, me marcou muito porque a gente fala assim, vamos criar mulher é mais difícil. Eu já acho o contrário, porque os homens é tudo tão permissivo que Sim. se a gente não regrar e não tiver cuidado, é muito complicado. A gente às vezes só olha para, vou cuidar da mulher. E esquece que o homem pode tocar o Sim, terror, sim, né? você pode se não tiver perder no valores, caminho, né? Exatamente. Agora vamos lá. Esse era um bate-bola, tá, gente? É porque a gente se alonga na conversa. Descreve teu pai em uma frase. Pô. Calma que piora. Meu herói e o herói mais simples que eu já conheci. Que legal, que legal. Em apenas uma palavra, descreva sua mãe. Meu exemplo é quem me sustenta. Em uma Abaixo de palavra. Deus. Ela é tua intercessora. É. Talvez seja essa a palavra que eu estava buscando. Tua maior intercessora, que paga um preço no joelho por você. A minha Exato. também, gente. Quero mandar até um beijo pra minha, porque sempre fala, a minha nunca. Ela nem sempre tá de joelho, mas ela sempre tá falando com Deus. E isso daí não tem preço, João. Não, a gente tem tem não. mães intercessoras. Eu até falo, mexam comigo, mas cuidado com o joelhinho da minha mãe, porque às vezes eu me sinto até muito abençoada, porque ela ora tanto, ela é uma mulher que paga um preço tão grande pela vida dela e pela minha, que eu falo, Deus às vezes tem misericórdia de mim para não deixar minha mãe triste. E eu creio muito nisso, sim. porque ela é uma mulher de muita oração. Muita coisa que aconteceu na minha vida, eu tenho certeza que foi pela oração da minha mãe. Eu acredito, elas têm autoridade para isso. Descreva sua esposa em uma palavra. Uma palavra só? Caraca. Virtuosa. Não, deixa eu ver uma palavra. Não pode ser uma frase, não? Pode, vai, vou liberar a frase, tá? Tá liberado. Ela é tudo que eu sonhei. Nossa, essa é a resposta das tuas orações e dos teus sonhos. Na verdade, como eu te falei... Ei, não, eu mas orei. eu sonhei com ela. Eu não vou ser hipócrita Eu aqui e sei, falar que eu João, orei, foi não sei amando. o quê.
Mas eu não orei nada por isso. Nem antes, nem depois, nem no meio. Mas ela me completa, a Thaís me completa. Sim. E sabe por que eu tô te falando isso? Porque ela passou 3 dias fora e ontem eu tava chegando em casa no carro com a Maju, eu falei, cara, eu não sei o que é chegar em casa. Eu posso ter todos os erros, posso fazer o que for, mas eu não sei o que é chegar em casa e não ver elas duas. Entendi. Não sei, não me pertence Tem um mais. vazio, né? Não me pertence, e não é pela bagunça que fica, não, é pela presença. Eu falo que uma casa com criança sem criança tem paz, mas não tem alegria. É. Uma casa com criança às vezes não tem paz, mas é cheia de alegria, vou te falar, né? é uma paz que nem dá saudade. É verdade, De não ter. É o barulhinho que a gente gosta. É. Uma inspiração política no Brasil e uma no mundo. Cara, pergunta difícil, hein? Mas é pra ser difícil. Se fosse pra ser Pergunta- fácil, era, né? Pergunta difícil. Deixa eu ver aqui. Cara, Tá uma guerra de direita contra a Exato, esquerda e tal, exato, mas a gente exato. tem inspirações pessoas que a gente curte, que a gente curte o trabalho, que a gente curte a maneira como se expressa e como se posiciona em relação a tudo que vem acontecendo há no muita Brasil, coisa, né? né? Cara, Nicolas é um jovem, Isso. mas é uma pessoa que inspira. Não só pelos posicionamentos dele relacionados à direita, essas coisas, não, nada disso, até porque eu não sou extremista. Não, eu também não. Eu me considero um cara de centro-direita ali. O que é isso? Também. É concordar e não concordar com a direita. Sim. Concordar e não concordar com a esquerda. Eu tenho esse ponto de vista. Mas ele é destemido. Sim. E isso que me chama a atenção nele. E jovem, né? Jovem. Tu acha que ele tem uma grande probabilidade de ser um dos próximos presidentes do Brasil? Ele é um cara que se prepara. Pelo caminho que ele tá trilhando, né? É um cara que se prepara, um cara que estuda. Tem muita água pra rolar, a política é suja, né? Mas eu acho ele um cara bem preparado. Sim, bem falta preparado. muito tempo ainda, Falta né? muito tempo. Pra ele poder concorrer. E fora do Brasil, cara... fora do Brasil... É porque a política é diferente da nossa, né? Muitas vezes. Muitas vezes. A própria política americana é totalmente diferente. Gente, eles estão há dias votando. Eles não são obrigados a votar. E estão há dias votando por fax, por correio, presencial. É uma coisa doida. É uma coisa doida. Na verdade, assim, no próprio Estados Unidos, tiveram presidentes que marcaram épocas, né? Por exemplo, o meu TCC foi baseado em um período do presidente Ronald Reagan, que ele teve o combate às drogas. Sim. E o meu TCC foi a educação física escolar como prevenção às drogas. É um sonho que eu tenho também. E depois dele foi tudo... Depois dele, porque foi na época do Pablo Escobar, as drogas entraram nos Estados Unidos para Aí o invadir Obama, a América Latina toda, né? Então, é assim, cada presidente marcou um período. Aí a gente teve o Donald Trump, que é um milionário absurdo, quem já foi nos Estados De Unidos extrema sabe. direita, né? De extrema direita, mas quem teve a oportunidade de ir no período que ele era o presidente, viu emprego, via as pessoas prosperando, fato isso. E hoje as pessoas querem ele de volta, né? O Obama teve seus méritos e tal. Sim, olha que o Obama era esquerda, né? Esquerda. Então, Gente, é porque lá é democrata e republicano. Aí a exato. gente divide direita e esquerda, mas lá não Exato. existe meio termo, tá? lá como é no bem Brasil, complexo, é bem complexo. Só que o próprio Pablo Marçal, o Donald Trump, eu vejo parecido com o Pablo Marçal. Eu acho que São Paulo perdeu, sabe? Apesar das loucuras, ele se excedeu. Eu também acho. Acho que ele teve passou um pouco do ponto do que ele deveria, porque ele estava indo muito bem. Sim. Indo muito bem. E eu acho que daqui 2 anos a gente vai ter um grande problema se ele vier contra o Bolsonaro, porque a direita vai se dividir, porque vai ser uma grande confusão. Vai ser uma grande confusão. E a direita talvez fortaleça. Eu penso assim, São Paulo perdeu de não ter ele como prefeito. Sim, com certeza. O que ia perder, cara? Verdade. Talvez ele não ganhou a eleição porque eles já viveram isso com Dória. E talvez isso tenha sido um pouquinho de medo ali e tal. Mas perdeu. Então o Donald Trump é muito parecido com o Marçal. O Marçal não é sem ser político, extremista. né? Ele estava tentando, já teve um mandato derrubado, né? Por causa que ele usou o dinheiro dele. Sim. E agora ele tá tentando, de uma forma, se tornar político. Engraçado tu falar dele, que quando fizeram minha entrevista aqui pro podcast, aí me pediram 2 referências de podcast. Aí eu falei, Pablo Marçal e blogueirinha. Aí eles, pô... tu foi do extremo ao outro, pelo amor de Deus. Eu falei, então pode liberar, porque é um podcast pra tudo. Mas eu vejo o Pablo Marçal como
um cara de podcast. E hoje eu já consigo enxergar político. A parte Ele é um política. cara que estuda. O Pablo Sim. Marçal tem 37 anos. E a resposta dele é muito rápida absurdo. pra tudo. Ele é muito preparado, né? Então, tu acha que se ele entrasse, ele seria uma inspiração, sim? Sim, agora eu vou te falar. Essas pessoas são importantes e tudo mais. Mas eu vou ficar aqui na nossa terra, tá? Eu admiro muito o amazonino, cara. Uhum. Por que isso? Um político muito à frente do tempo dele. E ele era político, ele conseguia lidar com todos ao mesmo tempo. Nós falamos aqui sobre logística, sobre o Amazonas. Sim. Imagina o Amazonas há 20 anos atrás. E as coisas que ele fez o Amazonas viver, então é um Acho que todo mundo é cria do amazonino hoje, né? Tem um símbolo. resquício de amazonino. Quem pôde conviver com ele, esses políticos que hoje ainda estão atuando, que puderam conviver com ele, ainda tem aquele resquício do amazonino, da forma de fazer política. Ele era um meme, né? Aquela lá do Então Morra, aquilo ali vai ser eterno. Porque ele sabia lidar com as situações de forma muito política. Então, é uma boa inspiração. E eu vou te falar mais ainda sobre política, né? Mesmo você sendo de direita ou de esquerda, hoje o Amazonas só não passa por problemas maiores porque tem no Senado Eduardo Braga, Omar e Plínio. São senadores absurdamente competentes. Sim. Então, o nosso estado só não tá pior porque tem esses senadores. Você sendo de direita ou de esquerda, isso é uma verdade. Sim. O Eduardo é um dos caras mais inteligentes que eu já ouvi falar, cara. O Eduardo sabe sobre tudo. Não o conheço, mas já ouvi falar sobre ele. Eduardo Conheço é muito o senador Omar. muito inteligente. Também o Omar é inteligente. Então, eu sei que uma hora ou outra a gente vai ter que... do jeito que tá esse conflito de direita e esquerda, tem que se posicionar. Vai ter que se posicionar, é verdade. Eu não sou extremista, de nenhum dos dois lados, e eu condeno o extremismo. E daqui 2 anos é o jogo de cadeiras. Na verdade, eu não costumo nem falar jogo de cadeiras, eu costumo falar a troca de palanques vai ser louca, né? Ninguém sabe do que vai acontecer daqui 2 anos. Pra mim é muito complicado, eu vou ser muito sincera, eu apoiar uma eleição onde o Lula... Eu vou ter que fazer campanha pra ele, eu não consigo. Então, eu sou muito sincera. Eu não sei se quem vem, mas não consigo fazer campanha pra esquerda. É contra... Sim, que eu sou muito honesta, assim, a minha cara é... Luli. Votem. Mas não julgo, é aquele negócio. A democracia, muita gente ia me atacar no Instagram quando eu postava o Bolsonaro. Ai, Bolsonaro, não sei o que, não sei o que. Eu falava, gente, é democracia. Eu escolhi ele, votem quem tu quer e tá tudo bem, só continua me seguindo. Só que a galera, vou parar de seguir, vou não sei o que. A galera é muito extremista, né, não? Muito, e tá cada vez pior. Então é Trump. Nesse cenário? É. Sim. A Kamala é muito inteligente. Se fosse o Biden, seria bem mais fácil. O Biden tava com alguma coisa, ele já tava meio senil. Na verdade, o Biden, eu acho que ele entrou na história como o presidente mais, assim, impensável da história dos Estados Unidos. Realmente, ele tá senil mesmo, não tem outra palavra. Ele teve um episódio de... As coisas que ele falou... Ele virou meme, né? Nos Estados Unidos virou piada, porque ele saía dos lugares, ele não tinha resposta. Então, afastaram... Caiu várias vezes, né? Caiu, afastaram ele. É complicado. Mas eu acho que vai dar Trump. Estarei lá, se Deus quiser, quando essa eleição acontecer. E, enfim. Frio ou calor? Rapaz, calor. Praia. Gente, eu também sou dessa, porque frio tu não tem pra onde fugir. Tu vai pra uma neve, tu se embrulha, mas não tem pra onde fugir. O calor mas tu se tivesse um meio termo em Manaus, eu não ia reclamar, não. Essa daqui eu já te perguntei, mas eu quero que tu responda de novo. Tu tem muitos amigos ou tu é muito seleto? Eu tenho muitos colegas e poucos amigos. Poucos amigos. É mais seletividade, né? Muitos até porque colegas, aprender a não confiar em todo mundo na marra, né? Já se decepcionou muito? Muito, pô. Muito. E eu acho que isso vai ser eterno. É verdade. Vai ser eterno. Verdade, gente. Toda hora uma decepção diferente. É verdade. Um personagem da Bíblia que tu queria bater um papo e por quê? Não vale Jesus. Já ia falar sem pensar. Jesus é a minha maior inspiração. Eu queria, já pensou? Não sentar vale. com ele. Não vale Jesus. Conversar. Não vale. Deixa eu ver aqui. Salomão. O cara que tu sábio. queria perguntar de Salomão? Ele é o detentor da sabedoria mesmo. Ele foi rei, né? Muitas Um mulheres. Não. Tu quer fazer um corte, né? Não vai ter corte, não. Salomão teve muitas mulheres. Tô falando de Salomão, gente. Não, mas é porque ele é tido como um dos caras mais sábios, né, da Bíblia. E eu acho que eu peço primeiro a Deus saúde e, em segundo lugar, sabedoria.
sabedoria é diferente de inteligência, né? Inteligência é Isso. conhecimento, sabedoria é tomada de decisão. Então, eu acho muito importante ser sábio. E eu queria conversar com Legal, Salomão. legal. Tu sabia que na Bíblia só tem uma mulher que é chamada de inteligente? É? Na Bíblia inteira, que é a Não sabia, Abigail, não. a mulher de Davi, É que era mesmo? de Nabal, né? Que Davi matou, em termos. Ela foi a única na Bíblia que foi descrita como inteligente. Não sabia, não. É porque, né? A minha avó me fala. Não é que eu leio tanto, é que a minha avó me conta. Louvor preferido e por quê? Louvor? É. E por quê? Canta aí pra gente. Louvor preferido, eu já falar, tá escrito, do Revelação. Mas é porque Vai. eu gosto muito da música Tá Escrito, a música define minha vida. Eu sei. Mas ontem tocou um louvor, cara, antigo na igreja, e que, pô, eu acho sensacional. Tá chorando, louve. Tá Essa é velha, hein, João? muito velha, mas acho que é assim, no bom e no ruim, agradece a Deus e vai isso aí. seguindo. É Cassiane, tá, gente? Assim, é do Reteté, né? É do Pentecostal. Eita, Eu acho que tu doida. sabe melhor que eu essa música. Seu louvor invade Invade o o céu. céu. Deus vai na frente abrindo o caminho. É lindo, é lindo. Bota a foto aí que eu quero fazer uma pergunta pra ele. A foto dele com a mãe dele. Eita. O que esse João aqui que tá na minha frente falaria pra esse? Cabelo da minha mãe é muito lindo, né? Linda. E naquela época não existia mega hair, não existia essa Nada. cor, tá, gente? Ela sempre foi muito linda. O que esse João falaria pra esse? Quantos anos... Tu lembra quantos anos tinha nessa foto? Eu acho que uns 3 aí, eu acho, não sei. Aham. Falaria, cara, tem calma. Frustração é normal. A gente nem sempre perde, a gente aprende. Nem todas as amizades são pra sempre. Tem amizades que você perde pra crescer. E se mantém simples, humilde. Que isso vai te levar a lugares que tu nem imagina. Engraçado, isso a gente consegue perceber nas pessoas. Tu não é soberbo, tu é uma pessoa muito Não, de boa, assim. Sou de boa. Tu fala, é uma coisa que... eu não tô querendo falar de mim, mas eu também sou assim. Eu falo do flanelinha com o do governador do mesmo jeito. Não tem E diferenciação isso de... é algo assim. Ontem aconteceu algo muito louco comigo, cara. Eu tenho uma festa das crianças que eu ajudo há 3 anos, lá no Moazinho. Eles fecham a rua inteira lá. O seu César, a família dele e as pessoas. Vem gente até dos bairros do lado, assim, pra lá pra participar. Em torno de umas 1.500 crianças participando, assim, na rua inteira. Vários brinquedos. E aí, todos esses anos eu fui lá. Meu pai perdeu a eleição e eu continuei ajudando e me aproximei e tudo. Nem pensava em ser candidato. Aí ontem, quando eu cheguei lá, eu bati no ombro dele, assim, ele virou, me viu, ele começou a chorar. Natália tava comigo, viu? Me abraçou, postei o vídeo no meu Instagram hoje até. Me abraçou. Eu senti que ele esperava assim, pô, o João ganhou a eleição, ele não vem aqui. Ele já me ajudou com dinheiro pra fazer a festa, ele não vai vir. Então, eu ir lá foi muito mais importante do que tudo que eu dei pra tudo que ele. tu fez, eu sei. Então, eu sou assim, cara. Eu não mudei, eu não vou mudar, eu vou mudar por causa de um cargo. Não, nada disso. Eu tive uma criação dessa forma. Meu avô me ensinou a ser assim. Meu avô tirava do dele a sandália que ele tava para dar para outra pessoa. João, existem várias linguagens de amor, né? Acho que são em torno de 5. Qual que tu acha que é a tua principal? É atos de serviço? Tempo de qualidade, atos de serviço. Fala aí pra eu saber. Cara. Tempo de qualidade, atos de serviço, toque físico. É mais espiritual que eu. Não é espiritual, não, isso. Isso daí é ciência pura. É ciência? Eu não sabia, não. Tempo de qualidade, atos de serviço, contato, né? Toque, presente e elogio. Não, os atos de serviço 100%. Cara, olha a loucura que eu fiz. Eu abri mão da minha vida pra resolver o problema dos outros. Tu imagina isso? Sim. A partir do dia 1º de janeiro... A partir do dia 1º de janeiro, tu vai viajar, tu tá roubando. Tu vai comprar uma roupa, tu tá roubando. Tu tá preparado pra isso, mano? É o jeito. Faz parte, né? Sempre teve tudo, aí quando ele... eu vou trocar de carro por mérito próprio. Tá roubando o dinheiro do povo. Era isso que eu pensava muito, tu sabia? Não, é verdade, é verdade. As pessoas perguntam, João, por que a política? E eu só escolhi ser político pela possibilidade de mudar a vida das pessoas.
Só por isso. Nada mais compensa na política. Nada mais. E vou abrir mão da minha paz. Eu falava isso muitas vezes. Eu tinha uma vida tranquila, assim, não para ter tudo que eu queria, mas uma vida tranquila. E eu abri mão da minha paz, de tudo, para tentar construir um legado na cidade de Manaus. É sobre legado, né? Isso é sobre legado. Bonito. Isso é muito bonito. João, o que pode liberar em Manaus e no Amazonas? Essa é a pergunta final, tá? Que pode liberar? A gente sempre fala algo que pode liberar na tua opinião. O que pode liberar em Manaus e no Amazonas para que tenhamos mais atletas a nível nacional e internacional? Que pode liberar? O que pode liberar? O que pode liberar para fazer? O que pode liberar? O que tu acha que tem que liberar tanto em Manaus quanto no Amazonas para que nós tenhamos mais atletas a nível nacional e internacional? Cara, mais incentivos? Mais... Sim, mas é assim. Existe 2 tipos de esporte. O esporte de alto rendimento e o esporte de iniciação. O esporte de iniciação e o esporte participativo, né? O esporte de iniciação e o esporte participativo é o que está ao alcance de todos. Está nos bairros, é o que gera ou não um atleta. Então, eu sempre falo isso. A criança, o jovem, ser um atleta profissional é consequência de muita coisa. Muita coisa. Mas o esporte, ele tem um poder muito maior que a educação, porque a educação é algo a longo prazo, o esporte é algo pontual. O teu filho, se ele for hoje para um treino, ele volta para casa com uma sensação de disciplina diferente. Sim. E a escola não faz isso. A escola é a longo prazo. Então, o esporte, ele pode não formar atletas, mas ele forma todos os dias pessoas de bem para a sociedade. Sim. Independente da profissão que elas escolham. Garçom, médico, dentista, motorista de ônibus, qualquer coisa. Vão ser pessoas que vão servir para a sociedade. Então, o que o poder público pode fazer? Sempre aumentar o investimento no esporte comunitário, no esporte de iniciação, no esporte de participação. Então vai ser algo que tu vai focar bastante. Né? Eu quero contribuir. Legal. Isso afasta as crianças das drogas, isso afasta as crianças do crime, isso diminui fila de Melhora hospital. a saúde, exato. Diminui fila de hospital, gera uma economia nos cofres públicos enquanto muita coisa. Sim. Então, quando o prefeito brinca que melhor dar tênis para não comprar remédio, isso é verdade, gente. Isso é verdade. É uma analogia muito boa que ele fez. E chegamos aqui ao nosso final. Quero te agradecer imensamente por tu ter participado, ter aceitado. Coloca a foto aí, a foto final. É um homem cheio de histórias para contar. Eu pensava que ele aparenta ser mais tímido nas redes sociais, mas essa é a tua base, né, João? Eu quero te agradecer por você ter participado aqui, por você ter tirado um pouquinho do teu tempo antes da correria que vai começar e ter vindo contar coisas que você, como disse, não contou para ninguém. Muito obrigada pela oportunidade de ter aberto a tua vida pra gente. E dá um tchau aí pra galera. Agradece aí a galera que te assistiu. Manda um beijo pro povo, pra tua família. Que família linda, gente. Bruna, primeiro eu queria te agradecer, te parabenizar. Os podcasts estão batidos. E aqui o teu é diferente, é legal, fala sobre tudo, assuntos variados. Os convidados que tu falou, poucas pessoas aí, mas são nomes legais. Então, que seja sucesso, que traga informação, que renda aqui e que todo mundo se sinta como eu me senti. Feliz aqui de estar contigo, batendo papo, falando sobre muita coisa. E quero agradecer pela oportunidade, pelo convite. Me chamam mais vezes. Olha que eu chamo, viu, vereador? Agora é nosso vereador. Tô aqui e eu quero falar algo muito interessante para ti. Quero colocar à disposição o meu mandato. Tu, como mãe atípica, com tudo aquilo que tu sonhou durante a tua campanha, eu quero que tu sente comigo quando eu estiver lá, para que a gente possa construir coisas juntos e somar, acima de tudo, com a sociedade. Ai, obrigada. Tem crianças que precisam de ti, que precisam de mim, tem mães que precisam da gente, tem pessoas que... Os que mais precisam, eles sempre estão querendo uma mão amiga do poder público. E é por isso que eu me tornei vereador, é por essas pessoas, por nenhuma outra. Então, quero mais uma vez te agradecer, mandar um beijo para as pessoas que estão em casa, falar aqui muito obrigado às 7.555 pessoas que votaram em mim, que confiaram em mim o mandato, mas agora eu sou vereador de todos. É isso aí. E eu estou aqui para servir a todos, não importa
sua classe social, sua religião, sua opção sexual, sua cor de pele, nada disso me importa. Se importa para outra pessoa, não tem problemas para mim, não. Então, quero trabalhar por todos e ajudar Manaus a seguir progredindo. Que bom. Obrigada pela audiência, um beijo em todos vocês e continuem prestigiando o Pode Liberar.